Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que você fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui, como sempre, do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, Rafa. E você tá bem, meu querido? Tô bem, cara. Graças a Deus. É isso aí. Ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, comandando toda essa loucura aqui, nosso querido camarada Crildão. Suave, Crildones. Suave, daquele jeito, mano. E, ó, episódio aí, acho que, ó, bagulho foda, hein? Hoje vai. Hoje quero perguntar bastante coisa. E eu também, cara. Rafa, fala pra gente quem são nossos convidados mais especiais. Cara, hoje a gente tem uma galera aí, os caras, porra, tô feliz aqui da presença deles no nosso podcast, que é o Vitinho e Nada aí do Dharma Nambi. Sejam muito bem-vindos a esse humilde podcast. Porra, muito obrigado aí pelo convite. Satisfação, obrigado pelo Ah, convite aí. Foram bem recebidos? Muito bem recebido. É isso, pô, já agradeço aí ter aceitado o convite, trocar uma ideia com a gente aí. Pô, vamos falar sobre música pra caralho, sobre história, vida, enfim. Tamo Bora, junto, só vou bora. fazer um momento jabá. Então a gente tem uma parceria com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você que tem instrumentos de corda aí, precisa dar uma regulada, não sabe o que fazer, meu, tem o contato dele aí na descrição, entra em contato com ele, atende a domicílio também, faz um trampo foda de primeira. E a gente tem uma parceria também com o Cerveja Azul, que é uma casa de shows aqui de São Paulo. Sabe o que fazer no final de semana, entre no Instagram deles lá ou no site www.cervejaazul.com, vê lá que vai rolar a programação. E se você tem uma banda, quer tocar pra sua galera, quer marcar uma data lá, manda um direct lá no Instagram, você vai falar com o LED, ele vai ouvir seu som, vai marcar uma data lá pra você fazer um som. E a gente tem uma parceria nova com a Refuse, né, Pimenta? É isso aí, Rafoca. A gente tem uma parceria nova com a Refuse, tá? Pra você que busca vestimenta de qualidade, caiba no seu bolso, a Refuse é o lugar certo pra você, meu camarada. Tá? Lá você vai encontrar camisetas oversize, camiseta de manga longa, bermuda, moletom, tudo isso com a melhor qualidade possível, tá? E lembrando também, a gente vai deixar o site deles aqui na descrição, para caso você queira acessar aí pra ver se tem alguma coisa que te interessa. E lembrando que logo mesmo a gente vai ter o cupom de desconto lá com os pessoal da Refuse. Pô, legal. É isso aí. Ah, lembrando também, mano, acessa o Instagram dos caras lá, refuse.brand, e já dá essa moral lá pro pessoal. E tem o canal de cortes também, hein, que tá rolando. Isso, né? Rafa, você me lembrou do canal de cortes, hein? O canal de cortes do Namara Cortes Oficial, pra você que não tem paciência pra assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos. E nosso QR Code também, gosta do nosso trampo, quiser mandar um donate aí, é sempre de bom grado, deixa aquele like, compartilha e vamos aí. Mano, vocês já tinham corre na cena, já tocavam aí, como foi juntar essa banca aí, porra, e montar o Dharma Nambi aí, como que rolou essa... Quer falar? o início Pode dessa come- parada aí? Começou com você. Eu acho que cada um tem uma perspectiva de como foi, assim. Quer contar a sua primeiro? Não, pode Vocês começar. falam. Pode começar. Beleza. Bom, o Dharma foi uma banda que foi ajuntada de uma maneira bem casual, assim. Pelo menos da minha perspectiva, não foi nada planejado. Eu já tava ó, quase 2 anos ali que eu tinha saído do Bullet, né? Tava sem nada na música ali, compondo as minhas coisas ali, mas nada em atividade, né? E aí eu, por acaso, na rua, um dia encontrei com o Ali, que é o primeiro baixista do Dharma, e aí ele falou que tinha falado com o Dan, que tava montando uma banda, e aí na hora, assim, a gente já se entendeu muito rápido, tá ligado? O olho já brilhou, eu falei, caralho, eu queria muito tocar com uma banda agora, tá ligado? E todo esse lance da pandemia, a gente acabou que não trombava mais ninguém, tá ligado? Isso foi, tipo... Na verdade, acho que foi antes, Foi né? antes. É, eu tô... Pouquinho acho que eu antes. dei uma viajada agora, mas... O lance é que, cara, foi uma coisa, pra mim, foi muito no acaso, assim, tá ligado? Você Ter ficou trombado o Ali. Desculpa te interromper, você Pode ficou falar. tempo depois do Bullet em ato? Cara, eu saí em 2018, foi mais ou menos uns 2 anos ali. Ficou parado assim, sem Fiquei ter escolha de parado. banda, né? Tá ligado? Foi uma coisa que eu demorei pra digerir, assim. No final da minha época no Bullet, eu já tava passando por uma parada difícil na minha vida, assim. Uhum. E aí, quando eu saí do Bullet, até a ficha cair, eu entender que eu, primeiro, tava desempregado e depois, tipo, tava um corre que eu dei ali mais de 10 anos de atenção, tinha acabado, tá ligado? E a ficha pra mim não caiu na hora, demorou, foi uma coisa que eu fui digerindo aos poucos. E é uma falta que foi sendo construída ali, né? Uma parada que eu gosto de fazer, eu parei de fazer do nada. O corpo sente, a mente sente, né? Sua alma sente, quem acredita aí. Mas, tipo, cara, o Dharma foi uma coisa que me tirou. Hoje eu tô com o Garage, tô com o Dharma, tá ligado? Eu tô fazendo Já esse ganhou corre, duas mas aí de brinde, ó. o Dharma foi a coisa que, do acaso, assim, me fez voltar pro game, assim, de certa forma, né? É isso que a molecada fala hoje, né? Voltar pro game, né? Mas aí, tu tava falando da junção lá, daí você trombou Pô, uma... pode me botar na linha aqui, eu tenho um TDAH muito forte. Não, então, não, bem-vindo ao vamos clube, sair bem-vindo ao clube. várias vezes, pode puxar Não, o vamos trilho de novo. Sim, claro, vamos lá. Desculpa, Aí você como é que tava era? na parte que você trombou o mano na galeria, você tava trampando Sim, o lá, Ali. foi isso, né? Eu Ali. trombei o Ali, porra, eu fui no centro ali, não foi nem na galeria, foi num centro, por acaso assim, mano, não era nem
Nem lembro muito bem, mas pra mim foi uma situação que marcou muito, porque, tipo, eu falei, caralho, que da hora, tá ligado? Eu não achei que a... Eu talvez não tivesse a coragem de ter essa iniciativa, tá ligado? E falar com alguém, chamar pra ter uma banda. Eu ainda tava muito. De certa forma, foi um trauma pra mim ter saído do Bullet, tá ligado? São relacionamentos que você corta bruscamente da sua vida, assim, tá ligado? É traumático, tá ligado? Mas, pô, na hora pra mim foi a coisa que me renovou muito ali, tá ligado? E acho que o Dan vai contar a parte do lado dele, porque o Ali tava ali, o Ali foi quem ajuntou, Foi né? meu Desse canto, lado foi. ele Foi. tava eu e do outro tava ele e o O Milara. catalisador ali que Foi. juntou o pessoal. E Foi. você, Dan, como é que foi? O Ali é um parceiro das antigas, né? Ele já tocou em várias bandas também, já tinha tocado e tal. E aí ele já tinha falado pra gente, na época, montar uma banda, eu e o outro guitarra que a gente tocava junto no Hellfire. Ele falava que gostava da combinação, não sei o que, queria tocar junto, e aí a gente tava lembrando disso lá fora agora há pouco. Uma semana antes do Ali falar comigo, ou uma, duas, não sei, pode ser mais, posso estar viajando. Eu encontrei o Vitinho num rolê, assim, e a gente se trombou e ele falou, pô, tava mó afim de voltar a ter banda. Só que a gente falou muito rápido, assim. Falei, pô, que da hora, tal, mas nem considerei. Aí passou poucas semanas, o Ali ligou e falou, ô, você acha que o Melara, que é o outro guitarra do Hellfire, você acha que ele toparia a gente começar uma banda nova? Eu falei, pô, acho que sim, mas posso trocar ideia com ele, vamos ver e tal. Ele porque eu já falei ali com o Babalu, que é o batera, porque eles moravam juntos, eu acho, na época, ou já tinham morado juntos, assim, enfim, e já tinham tocado juntos no Heffer. E eu tromei o Vitinho. Aí eu falei, o Vitinho? Ele falou, eu falei, caralho, porque eu tinha encontrado ele recentemente e a gente só trocou ideia de 2 minutos. Falei, porra, o Vitinho, ele tá afim de montar a banda? Ele falou, tá. Então eu falei, porra, irado, lógico, né? Aí a gente foi, aí a gente juntou um dia no estúdio, né? No estúdio. Sim, A acho que primeira vez, voltando, assim, voltando do até um Dharma. pouco mais, assim, a gente já se conhecia, né, do rolê, do próprio rolê da cena, assim, que Hellfire e Bullet vira e mexe tocava junto. É. E aí, até depois que eu saí, eu parei de trombar o Dan, porque era essa ocasião que eu trombava ele, tá ligado? É, A gente se exato. conhecia dos shows e do rolê e tal, e já de um tempo, tá ligado? De alguns anos. E esse rolê que a gente se encontrou, ele até falou isso pra mim recentemente, e eu não lembrava que tinha sido com essa próxima, assim, o fato de eu ter trombado ele algumas semanas antes do Ali ter me trombado, de eu ter trombado o Ali, tá ligado? E é muito louco, né, você olhar e ver, tipo, assim, não tem eu não acredito numa parada assim, mas é doido você olhar e ver como as coisas acontecem e se desenrola, assim, tá ligado? E aí foi isso, né? Foi Porra. isso. A gente se juntou, fomos pro estúdio. Mas você já tinha algumas músicas? Já? Algumas O ideias? Vitinho tava cheio. Eu tinha... Ele tinha agora tava falou, tinha lotado. umas 3, assim. Cara, tipo, eu fiquei um tempo sem compor depois que eu saí do Bullet, mas o bagulho depois começou a entupir ali de ideia que não saía, e acho que é uma coisa natural, mano, que vai acontecendo. Comigo acontece muito isso, aquele lance do ócio criativo, tá ligado? Às vezes eu fico, mano, não, quero produzir um CD em um mês. Vou sentar todos os dias aqui, ficar 8 horas aqui, tá ligado? Mano, não chega uma hora que pra mim, tipo, esgota, tá ligado? Tipo, a mana esgota, tá ligado? E aí, porra, preciso de um tempo, preciso fazer outra coisa, preciso sair, mano, tá ligado? Sei lá, fazer alguma coisa em casa, cuidar de algum bagulho e tal, ficar, tá ligado? Me ocupar de certa forma, pra poder, de certa forma, recuperar isso, né? E eu sinto muito isso em mim, pô. Posso estar falando merda, mas é o que é a minha perspectiva. Acho que cada um trabalha de uma forma diferente, assim, mas aí eu comecei a compor as coisas no violão ali, e aí teve. Essas ideias, inclusive, deram origem ao primeiro EP do Dharma, né? Uhum. Que aí a gente levou pra estúdio com a banda, e aí botou aquela parada conjunto, tá ligado? Pegou a ideia e construiu ela porque é a brisa da banda, né? Porque se eu quisesse ter feito música sozinho, eu ia ficar gravando sozinho lá, pá, e tal. Sim. Mas eu sentia falta dessa parada de compor junto com banda, tá ligado? Eu acho animal o resultado, porque... Você vê que tem uma parada que é sua ali, que tem parte de você ali, só que tem parte de outros, e isso acaba gerando como se fosse uma terceira parte, tá ligado? Que é o conjunto. Cada um vai dando uma ideiazinha ali, e vai complementando e vai se formando uma Exato, coisa, né? Exato. Esse é o Dharmage, né? Isso. É o primeiro, né? Primeiro. Da onde que veio o nome Dharma Dumb? Putz, velho. Olha, Eu acho que a pior de banda, assim, acho que a pior parte é colocar o nome da banda. Nossa, Você jogou no com chat certeza. GPT, Com certeza. dá um nome aí com tal. Velho. Cara, foi... Porra, eu acho que foi a gente falar assim, a gente quer um nome tal e tal,
com 2 palavras. Na verdade, acho que eu tinha chegado com a ideia que eu tinha lido um livro Foi daí, que é um livro em português que chama Vagabundos Iluminados. É do Kerouac. Só que em inglês ele chama Dharma Bums, The Dharma Bums, tá ligado? E aí eu falei, pô, Dharma Bums é legal, né? Tipo, tal. Aí eu levei essa ideia pros caras, mas o cara, puta, mas tem aí alguém descolou lá um flyer das antigas no show do Nirvana com uma banda que chamava Dharma Bums. Nossa, é verdade, abrindo, teve assim, isso tá mesmo, ligado? Eu verdade. lembro muito desse bagulho. Caralho. E tipo, putz, sei lá, Bums, não sei se vai ser essa brisa também. Primeiro que já tinha uma banda, por mais que seja uma banda antiga que talvez nem exista mais, não sei, mas enfim, pô, uma coisa mais, né, original nossa ali. Mas de dentro. E aí a gente pensou em algumas palavras e aí Nambi veio com uma palavra complementar ali, tá ligado? Do Dharma. Como ele já tinha umas letras em inglês, que era do Darmage, por isso que a gente também nomeou em inglês. Não tinha também essa ideia, tem que ser em inglês, mas a música já era em inglês. A gente falou assim, então, né, vamos nessa linha, mais ou menos, apesar que Dharma não é inglês, né, mas foi nessa linha, assim, né? Sim, tipo, foi. E esse EP de vocês é bem hardcore, né? É aquele hardcore que, assim, que com os tempos o pessoal vai mudando um pouco o hardcore, né? Vai botando Sim. várias essências, várias coisas, né? E nesse não, mano, é hardcore seco. Cru, né? Cruzão, Mais tem muita orgânico. firula. Sim. Vocês estavam com saudade de fazer isso, mano? Ah, sem dúvidas. A gente tava até trocando ideia lá fora, né, Vitinho? Falando referente do começo do Bullet, né? Que era mais hardcore e tal. E depois foi mudando uma pegada mais. Sim. Outro de pegada assim. Você tava com essa vontade de, tipo, puta, mano, quando você pensou em voltar fazendo Dharma? Ou vou até complementar melhor a pergunta. Vocês estavam com essa ideia mesmo de fazer o hardcore mesmo? Tipo, hardcore secão que vocês estavam fazendo? Sim. Muito. Na hora de fazer eu vou o te falar projeto? assim, antes, meus últimos tempos no Bullet Bane, eu já vinha sentindo que eu tinha que me forçar além do que era genuíno pra mim ali, pra me adaptar, tá ligado? A umas paradas. Mas é o que a gente faz com a banda, tá ligado? A gente tenta entrar num consenso, seja musicalmente, seja de qualquer forma, mas que fique agradável pra todo mundo executar, pra todo mundo se sentir, gostar do bagulho, tá ligado? Que criou. Mas eu já vinha por outros fatores externos também, mas eu já vinha com uma brisa no Bullet de que eu já não tava mais conseguindo me adequar ao que a banda tava caminhando tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu acho que isso contou muito também, a vontade de querer fazer um hardcore. melodicão, né? Sentir, tipo assim, pô, talvez voltar um pouco mais, dar uns passos pra trás, assim, pra sentir essa energia, de não sentir essa parada, tá ligado? Não que eu em algum momento tenha deixado de sentir aquele bagulho, né? Enquanto a sua última célula do seu corpo acreditar no que você quer, você vai estar ali, você vai estar vivo, tá ligado? E acho que comigo foi meio que quase isso. Talvez uma última célula restou e reconstruiu tudo. Mas, cara, e é do caralho lançar o bagulho assim e poder começar de novo assim também é interessante, tá ligado? Tipo, porra, mas aí você fala, porra, mas aí você ficou lá 10 anos, saiu do bagulho, tipo, jogou tempo fora. Não acho que eu joguei tempo fora. Acho que se a gente julgar a vida dessa pelo maneira, contrário, então a gente não tem como, nada. pelo E a gente contrário, realmente não tem, tá ligado? Foi um período de experiência que você teve, né? sim. Cara? Mas o lance do hardcore melódico é que a gente foi a escola de todos nós, da banda, né? E todo mundo já teve alguma banda em algum momento da vida que tinha essa pegada, né? E aí todo mundo ouve muita coisa disso. Então foi meio que. Aí, recentemente, quando a gente lançou, a gente vai chegar nesse momento, mas quando a gente lançou o último EP, teve uma resenha que fizeram falando dos nossos 3 EPs. E essa resenha o cara falava isso, assim, né? Que todo começo tem uma energia meio teenager ali, uma coisa e tal. Um bagulho encantado, né? E a gente teve isso, a gente sentiu isso também. Falei, porra, tipo assim, começou a tocar uns hardcore melodicão e se eu falei, porra, legal, hein, velho. Tipo assim, pô, legal, hein, cara, tocar isso aí, assim, sem ficar tentando. Mas assim, também, tentando não deixar também tão o som que a gente fazia quando tinha 15 anos de idade Sim. também, né? Não, mas aí que você já pegou, Mas, já tem essa experiência é. tocando, dá pra você implementar coisas assim. Mas era isso. Mas eu escutei, eu achei, tipo, falei, caralho, os caras tá. Puta, eu adorei aquela caixa de batera, mano. Legal. Mano, e tipo, hardcore assim, eu falei, caraca, essa saudade de estar uns caras tocando hardcore mesmo, né? Porque assim, de um tempo pra cá, assim, tipo, o hardcore é meio que
deu uma Sim. mudada, né? É. Começou muito, ficar muito quebrado. Tem umas paradinhas diferentes assim. concepções sobre o hardcore musicalmente Isso, também, né? exatamente. Até em questão de região, assim, em outros países, hardcore, eu não sei bem dizer assim, mas, pô, o termo hardcore, você vê aqui no Brasil é uma parada, você vai ver lá no México é outra parada, nos Estados Unidos é uma outra parada. Aqui no Tá Brasil a gente ligado? tem muito disso. Você pegar o som de hardcore do São Paulo e do Rio, é diferente, né? Sim, do Rio, tipo, total, você pega, tipo, o For total. Fun no começo. Eu acho que Estados sempre vai Unidos, ter né? essa, né? É essa- diferente. Eu acho que tem um toque mais praiano, não sei. Sim. Do Rio, assim, pros caras, né? Tipo, Total, não sei, mas é total. diferente, assim, pegar. É, tipo, eu sinto aqui no conta, Brasil a gente chama o som de hardcore. Eu digo isso por experiências de ter conversado com bandas gringas. E os caras falam, não, mas é principalmente dos Estados Unidos. Fala, pô, mas é que hardcore lá pra gente é tipo o que é pra nós o Madball, que é o, sei lá, umas bandas mais pesadas, mais hardcore, tá ligado? O bagulho. O que a gente chama de hardcore melódico é tipo punk rock, tá ligado? Sim, o bagulho é punk rock. Aham. É, Que pra gente já é um outro bagulho, que já é diferente de só punk, tá ligado? Tipo, é foda. Mas deixa eu perguntar pra vocês, quando fala de hardcore, que banda que vem na cabeça de vocês assim? De primeira, assim, É, quando fala hardcore, que banda que vem de primeira pra vocês? Nossa. pô, é muita banda, Não mas vem a minha é o nenhuma. Propaganda, Propaganda? do Canadá. E... Pô, vem tantas que eu não Mas vem consigo muitas, escolher. Tipo, a nu... Tava pensando em uma, ele falou pra propaganda também, velho. Pra É o mim, NoFX. assim, Pennywise, quando fala Também, hardcore, pra mim é pode assim, ser. Pennywise, assim. Então, tipo, hardcore, Então, hardcore... mas eu acho que lá, na gringa, tipo assim, os caras vão falar, o que o Pennywise? Ah, uma banda de punk rock. É, tá então, ligado? tem essa Hardcore. diferença. Ah, mas hardcore é tipo, sei lá, o Psicofirol, tá ligado? Ou até alguns Suicidal lugares, até também, as bandas mais modernas, assim, tipo, tá ligado? Eu não manjo muito essa linha que veio meio do A Day to Remember ali, que é um hardcore, tá, melódico, mas tem tá ligado? Sim. Em alguns, não é, isso é hardcore, tá ligado? Pode crer. Só voltando ao álbum, o primeiro foi em inglês ali, o EP, né? Aí Foi. vocês mudaram o português depois que tá ouvindo. E Foi. qual que foi a brisa de Mano, mudar, eu acho assim? que um dos fatores, talvez, foi o lance de eu, nesse meio tempo, eu entrei no garagem. Tá ligado? Eu já falei várias vezes isso. Que eu vou falar. Não, mas de aqui novo, você não falou, Você cara. não falou Vamos falar. Eu, na pandemia, um belo dia da pandemia, né? Eu tava lá fazendo minhas compras ali no mercado, contando minhas moedas. Aí eu recebi uma mensagem do Fabrício, do Garage, e ele me mandou uma mensagem no Instagram, assim, né? Porque eu nem tinha o contato dele. Já conhecia, porque o Bullet já tinha tocado no Fuzz Fest, a gente já tinha se trombado em alguns outros festivais. E aí ele mandou uma mensagem, pô, Vitor, e aí, beleza, tal? Pô, passa seu número aí, queria te ligar aí pra falar uma parada de um trampo aí. Aí, cara, eu não sei, mas eu acho que foi muito inocente, porque a primeira coisa que me veio na cabeça foi tipo assim, porra, vai me chamar pra ser hoje do garagem, lógico. Tô sem trampo nenhum, pá. Aí, mano, e aí eu comecei a ver, assim, desse tempo até ele me ligar, assim, uns dias, aí eu vi, pô, o Daniel começou a me seguir, aí os caras, o Fabrício, pô, os caras tá tudo me seguindo, mano, bagulho estranho. Do nada, né? Do nada, tão me Curtiram minhas sondando. últimas fotos, né? Sondando. E aí ele me ligou num belo dia, cara, e falou, pô, e aí, Vitor, beleza? Aquele bagulho lá, então, você não quer fazer um teste aí pra entrar no garagem aí e tal? Manda umas músicas aí, manda as 3 músicas aí, você cola aí em Santos, pá, nós faz um ensaio. Eu falei, porra, Fabrício. Na real, eu nem falei nada, eu consegui falar na hora, assim, eu fiquei em choque. Porra, gaguejei pra cá, falei, caralho, porra, lógico. Aí, a partir desse momento, a minha conversa foi só falando, sim, demorou, irado, pá. Mas aí eu fui pra Santos, eles me passaram 3 sons, que era Cortex e Kids on Sugar e mais uma que eu não lembro agora, mas as músicas mais recentes, assim, do Garage. E aí, tipo, eu fui lá ensaiar, cara, pô, mano, me senti no karaokê Garage Fãs do Vitinho, mano. Assim, eu já conhecia, já era muito fã da banda. Tipo, já conhecia a discografia. Então eu cheguei lá, pô, toquei as 3 que eles tinham passado. Você sabe mais alguma? Eu falei, pô, sei essa aqui, mano. Acabava, sabe mais alguma? Pô, sei essa aqui também, mano. Mano, e aí pra mim foi um dia mágico, porque eu fiquei ali, tipo, só falando, mano, o Garage Fãs tá tocando, eu tô falando, mano, vamos tocar agora o Turn the Page. Vamos tocar, pá. Foi do caralho isso. E na hora, no dia eles não me falaram, obviamente, mas depois eles falaram, pô, mano, aquele ensaio lá,
Acabava o som, a gente ficava chorando, falava, porra, da hora, hein, tá dando certo. Eles não fizeram, tipo, aquela, espera aqui na sala que a gente vai fazer aqui. Já volta. O RH vai entrar em contato com Masterchef, né? A gente vai ali na cozinha. É, mas eu falei, pô, mas aí vocês são professores, eu tô aqui, eu tô em casa porque eu aprendi com vocês, então a gente fala a mesma língua e deu tudo certo e dá tudo certo até hoje. Mas enfim, eu contei toda essa história do garagem, porque aí você tinha perguntado o que a gente tinha mudado para português. Sim. Como eu tava no Dharma, já compondo, entrei no garagem, são duas bandas de estilos similares e diferentes, tá ligado? O garagem é uma parada mais old school, tipo, a forma de tocar, de compor, são de pessoas de gerações anteriores, então soa de maneira diferente. E o Dharma é outra geração e outras referências, tá ligado? Então, mas tudo dentro do punk rock, do hardcore, Ah, mas do vocês melódico. estão ficando old já, né? Ah, a gente é, né? ficando old A gente já, é, né? mas é que o Garage Fans é old. É, O Garage Fans é De estilo idade, de idade sim, né? A banda não. Eu sou suspeito pra falar, mas é que os caras têm referência de tipo assim, pô, quando eu tava aqui era somado. Quando eu cheguei aqui, É. E, mano, e aí pra não ter essa parada de. Eu ficar com uma parada tipo, de crise de. Talvez soar parecido, tá ligado? Por mais que são bandas que andam em caminhos não tão similares, mas é tudo dentro do punk rock. Então, as duas cantando em inglês ia ser uma parada que pra mim ia dificultar um pouco. Eu talvez teria uma parada, fiquei pensando comigo mesmo, pô, sei lá, de. Eu quero compor em inglês, eu vou compor pro Garage. Quero compor em português, eu vou compor pro Dharma. Eu pensei isso como uma forma de talvez organizar a minha forma de composição, tá ligado? Não foi nada um bagulho tipo assim, ah, não, é só pra ficar diferente. Pá. Isso também foi, mas foi um agregado, né? O lance era porque eu queria uma forma de organizar, porque é muito difícil, muito diferente compor português e inglês. Por mais que o inglês não seja a minha língua nativa, eu tenho mais facilidade de compor músicas em inglês. Eu sinto mais liberdade de criar melodias. e você acha que o público se conecta mais quando Com você tá cantando certeza em português. Com certeza. Pra mim é muito mais. Pra mim é um desafio. Cada letra que eu faço em português, pra mim é um desafio. Tipo, eu posso dizer que eu tenho uma certa dificuldade, talvez um pouco até de insegurança, talvez, porque o português é uma língua, mano, que é muito fácil de soar. Tava até trocando ideia É. com o mano lá, tipo, de soar uma parada. Era contigo! Caralho, mano! Seu TDAH. Dois pontos. E que, mano, tipo, Uma frase, uma letra ali, uma palavra no lugar errado, cantado com uma melodia que soe diferente, já torna uma parada mais piegas, assim, tá ligado? Ao mesmo tempo que você se conecta muito, você também afasta, tá ligado? A gente tava até falando, tipo, que, pô, quando a gente tem muito mais referência, a gente do hardcore, principalmente, tem muito mais referência de banda gringa, primeiro que tem mais lá também, né? Mas que a gente acaba escutando e não entende a letra, tá ligado? A gente pode até saber e depois ler e tal, mas a princípio, assim, você não vai entender tudo se você não é um cara nativo ou que mora lá há muitos anos, convive. Você não vai entender o bagulho da forma como você entende português, tá ligado? Então você acaba, nossa, você se apega mais ao, nossa, a mensagem, não a mensagem, mas a energia, a vibe que aquilo te passa, o que a música te causa, tipo, tá ligado? E no Brasil acho que é mais difícil, até dentro do punk rock, do hardcore, é mais difícil, porque é uma parada que meio que começou lá, com aquela língua, então a gente tá que adaptando, então tem que ter uma... É difícil dizer, assim, tá ligado? Mas uma forma de fazer isso não soar totalmente gringo, mas também ter o seu bagulho brasileiro ali e sem soar piegas, tá ligado? O Koala deu uma entrevista uma vez, ele falou que quando a gente cantava em inglês, né? Ele, pô, ia no show, viu o pessoal curtindo e tal, não sei o quê. Mas a partir do momento que começou a cantar em português, aí ele começou a ver que o pessoal tava se identificando mais com o que ele tava cantando, né? Ele conseguia ver no olho da galera ali que a galera tava conseguindo pelo menos absorver o que ele tava conseguindo cantar, tava querendo se expressar, né? Às vezes no inglês, a galera curte mais, pô, fica porque encaixou lá as palavras e o som tá da hora, então a galera vai e curte, né? Sim. Como a gente, como moleque, curte muito som gringo e tal, dessa pegada. Mas o português, por isso que a gente tá conversando lá fora, que o português ele é muito difícil, né, de você mexer, né? Então quando você consegue, cara, acho que o CPM fez bem isso, né? De conseguir
Sim, criaram uma identidade muito De trazer, marcante, né, mano? de conseguir compor uma parada um hardcore melódico ali, um punk rock ali, e conseguir fazer português pra não ficar Sem aquele. soar tão crinjão, É, né? exatamente. Sem, É porque a galera tinha aquelas coisas assim, né, de falar, pô, a nossa referência de som não era som gringo, né? Mas tinha os punk rock, os anos 80 e tal, que era mais 4x4 ali, né? Aquela, Sim, aquela letra total. simples e tal. E até no lance dentro do punk, a mensagem era muito mais forte do que até o lance de trampar. Pô, é que a gente gosta de fazer música difícil pra se fuder depois, né? Tá fazendo música complicada. Mas, porra, eu acho que a mensagem era muito mais forte nessa parada, tá ligado? E eu respeito isso pra caralho, assim, tá ligado? Tento buscar isso da minha forma, assim, tá ligado? Lógico, eu escrevo. Eu acho que cada um tem o seu ponto a se fazer ali, tá ligado? Hoje em dia também tá um lance muito tipo assim, a pessoa quer levantar uma bandeira só pra parecer bonito dentro de um certo cenário, tá ligado? Só que, cara, eu acho que cada um tem a sua parte a ser feita ali, tá ligado? O que você pode entregar, o que você vai entregar da forma mais genuína. Eu acho que quando eu vou falando de letra, assim, tento falar, ser o mais sincero possível, tá ligado? Falar como se eu estivesse falando pra mim mesmo alguma coisa, assim, tá ligado? Ou se alguém se sentir ofendido com as minhas letras, aí eu estou falando pra mim mesmo. Uma Viu? coisa que a gente sentiu do português pro inglês é. O português é muito mais acessível, né? A mensagem, né? Então, obviamente. Então, Você consegue conectar mais com o é público, muito né? mais rápido, né? E a gente. Isso dá pra sentir, assim. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quando a gente. Eu não sei se você falou disso, mas a gente fez essa transição do inglês pro português, mas a gente quis fazer tão natural que quando tinha uma das músicas do segundo EP que ela era em português. Até o dia da gravação. Aí o Vitinho chegou um dia antes e falou assim: Porra, eu tava cantando no banheiro, sei lá. Fiz uma versão dela em inglês, se liga, mandou. Todo mundo gostou, a gente, né? A gente ouviu e falou: Porra, animal. Mas aí estamos indo contra as músicas em português, mas a gente falou: Ah, cara, mas e daí, né? E aí, o EP2 era pra ser todo em Aí não foi um português. lance também, tipo assim, a gente vai só Delícia, gravar em português a partir desse momento. Na real, não, aconteceu o contrário em uma música, né? Foi. Ela inverteu a linguagem, tipo, Foi. mudou, A assim. gente tava tentando passar as músicas em inglês pro português, o que eu fiz exatamente o contrário. Ao invés de eu criar uma música nova, eu passei a de português pro inglês, tá Uma ligado? que já tava resolvida, né, essa Pois questão. E dentro da banda foi tranquilo essa mudança? Ah, O Ali, que era o baixista da época também, ele queria. Era um queria lance que era um fazer um desejo bagulho em dele mesmo, português assim, mesmo. Ele era o único que puxava mesmo, tipo, quero fazer em português. É o que o Vitinho falou, a gente Pra já você. tinha ele uma- despertou muito essa vontade Eu gostava do de... hardcore em inglês, de ouvir, apesar de eu gostar de muitas bandas que cantam em português, né? Mas o Dharma, quando a gente começou, a gente gravou um EP com três meio músicas em inglês, natural, não pensando em mudar pra português. Depois a gente pensou, não, vamos fazer em inglês. ah, Eu tinha saído da minha época do Bullet, última época musical ali, compondo em português e me sentindo assim, talvez pensando que o fato era tipo assim, pô, parei de cantar em inglês, perdi a minha alma, sei lá, matei o espírito do bagulho, tá ligado? Só que na verdade não, né? Que é uma coisa que eu tive que me adaptar, então é natural a gente se sentir, tipo assim, que a gente tá com uma velocidade diferente, tá ligado? Tá treinando um skill diferente, tá ligado? Sim. Então, mano, hoje eu me sinto muito mais confortável. Ainda é difícil, um desafio fazer letras em português, mas é uma parada que você vai pegando, assim, com o tempo, tá ligado? E esse lance como você é o compositor, né? Tem mais alguém que compõe junto com você da banda? Instrumentalmente todos, né? Mas, assim, de letra, Letra é o Vitinho. só eu, E você gosta de passar a sua verdade na música, né? Eu procuro, né? Sim. É porque a gente vê, né, que a gente tá até conversando lá fora, né, que tipo, a gente vê alguns artistas passando uma coisa que não é mais, né? Sim. Que não tem aquela coisa de, tipo, você fala, pô, mano, não é mais isso que você vive, né? Dá pra você perceber, saber que você não é mais vive. E eu acho essencial isso nas bandas hoje em dia, ter aquele lance de, pô, mano, a gente tem que falar, porque você tem que passar a sua verdade pro Cara, não é nem- O público sente, né, mano? o público sente a verdade da Mesmo que parada. for tipo uma banda de brincadeira, de zoeira, mas tem que ter uma verdade ali, tá É. ligado? Tem que ter um. Eu acho que um algumas quê da vezes pessoa a ali. gente até nem gosta de, mas tem umas verdades que a gente precisa falar e Uhum. botar pra fora. E musicalmente, pra mim,
Eu tava zoando com o Dan, tipo, pô, a gente vai no podcast lá, nunca fui, mano. Sei lá, fui pouquíssimas vezes numa parada assim, eu tenho uma dificuldade de me expressar às vezes. Pô, você quer me conhecer, é até melhor você nem troca ideia comigo, vai escutar as letras, porque elas vão te falar melhor do que eu, tá ligado? Deixa o disco tocando aqui. Senão aí eu vou quer começar me a conhecer, falar, aí melhor eu vou nem começar querer. a brisar na história do não sei o quê, aí, mano, a gente vai longe. Mas aqui a intenção é Mas ir é te isso, mas longe eu da gosto pra ideia. caralho, é bom demais conversar. velho. Pode crer, mano. E vocês estão com uma parceria com a Algo Hits também, né? Mas foi desde o Então. início ali ou foi Então, nesse último EP? aí? não, foi desde o início. Quer dizer, desde um pouco antes da metade do processo da banda. A gente tava. Na época do segundo EP, né? O primeiro a gente lançou totalmente pela gente. Aí o segundo EP, que foi o que a gente trabalhou mais, fez a transição português, o que a gente fez um processo direitinho, porque aí resolveram as questões, né? O Vitinho entrou no garagem, o Ali tinha ido pro CPM 22, a gente tinha problemas de se encontrar, a gente conseguiu achar um meio termo, ficamos uma semana em Araraquara lá no Ali, depois fomos fazendo várias sessões e fomos moldando e fazendo com muito capricho, assim, demorou pra sair esse EP, assim. a gente- Imagina essa banda respirando por aparelhos, tipo... É, mano, O Dharma, mano, Era era o difícil, Ali cara. no CPM e eu no garagem. Era Então, difícil. assim, o garagem já era difícil ter show, porque o Daniel também tava no Entrou no CPM. CPM Entrou também. no CPM. é. Então, tipo assim, o garagem só tocava quando não tinha show do CPM e o Dharma quando não tinha show dos dois. Ou seja, nunca. Tá ligado? Nunca. Tanto que a gente não tocava muito mesmo, assim, os nossos shows eram, tipo assim, pontuais, assim, então, uma vez no ano, tipo assim, galera, quem quiser ver é agora, saca? Pode crer. E aí, mas quando a gente conseguiu, a gente começou a gravar o segundo EP lá e tal, aí o Ali tava já, na época, com a Repetente Records, que é o selo dele, com o Badawi, com os caras e tal. E aí a gente tava, era uma ideia, né, que até por ser uma empresa, de certa forma, que ele era sócio e tal. Nesse meio tempo também eu comecei a trabalhar na Algo Hits, né? Foi no comecinho do Algo Hits, assim. E a ideia do Algo Hits não era ter banda de rock no começo, assim. Não vamos ter banda de rock, mas era focar em olhar para outros mercados, porque a gente vinha também do rock, mas era curioso, assim, qual as outras De áreas, querer né? saber o que tava acontecendo, assim, não É. necessariamente só no nicho do rock. E a gente sabe que o rock é um retorno, pensando como empresa, financeiro, assim, que é uma batalha, né? Sim. E aí a gente resolveu olhar para outros áreas, assim, né? Então tinha pessoas que eram ligadas a outros ritmos musicais e tal. Então não era para ter o rock. Só que aí a gente acabou que na Repetente, por alguns motivos, naquele momento não ia dar certo a gente fazer. E a gente queria lançar o EP já no selo. Aí eu cheguei lá no Moisés, lá no Algoritmo, e falei assim: e aí, mano, se lançar o Dharma? Eu falei, Aí vai embocar nós aí. vambora. Pô, chama os caras aí, vamos fazer. Aí a gente foi lá, resolveu poucas as questões que tinha que resolver lá, acertou e tal. E aí pra gente foi ótimo, né, cara? Porque não é sendo corporativista aqui, né? Não, sim. Mas a gente, assim, muita coisa que a gente conseguiu conquistar foi através do espaço e da força que eles trouxeram pra gente, assim, né? A gente ensaia lá toda semana, A gente tem uma parada mora no lá. underground daquele orgulho, tipo assim, eu não vou assinar. Então, nós é banda independente, não vou assinar, não tem essa parada, contrato é o caralho, e pá. Só que, tipo assim, tem contratos e contratos, né? Tipo, você vê um contrato de um advance de uma milionária assim, isso pode às vezes azedar um artista, assim, tá ligado? Se é muito novo, eu fico pensando, tipo, Tirar o foco, tá né? ligado? Tirar o foco. Eu curto essa caminhada mais de boa. E, tipo assim, o lance, quando a gente, uma banda assina com um selo como a Algo Hits, ela é uma parada de trampo, tá ligado? Pô, a gente precisa tocar, a gente precisa compor e entregar. Mas ninguém é marqueteiro aqui, ninguém sabe fazer mais, ninguém sabe seguir a agenda da internet, do Instagram, tá ligado? E a Algo Hits dá uma força pra gente nisso, tá ligado? De poder, tipo, passar a mensagem pra que a gente possa focar na parte artística do bagulho, na parte de produção, de gerar os... Precisa ter mais braço. braço, saca? Tipo, o artista, a gente tem banda desde moleque, tipo, já carregava equipamento, amplificador em ônibus pra tocar em garagem de amigo, saca? Pra Postava ensaiar. no Orkut, os negócios. Com som horroroso. Então, assim, o mínimo de estrutura, e assim, aí hoje eu tenho um pensamento diferente até, assim, nesse quesito, assim, eu penso que a gente acabou se tornando com aquela síndrome do vira-lata, que qualquer coisa tá bom, que tipo, tocar pra não ganhar nada e gastar dinheiro, tá bom, porque eu tô mostrando o meu som. Sim,
Isso ainda vai Aí tem aquele existir. romantismo da cena, não. E a verdade é essa, você tem Tá que... no rock é pra se fuder, É. que não sei o que, tem que ser assim mesmo. É, só que, cara, o mundo mudou e a gente vê hoje outros ritmos musicais super populares, tipo um sertanejo da vida, que o cantor de sertanejo com 1 ano de carreira, o cara tá com o ônibus lacrado com a foto dele. O cara já tá com E a gente olha isso... a aposentadoria, tá É, ligado? a gente olha isso e fala assim, nossa, mano, eu nunca ouvi falar esse cara, se vê um ônibus passando na avenida assim com a fotaça do cara, nunca ouvi falar, o cara já tem um ônibus, só que lógico, não é nosso rolê, a gente não conhece, mas a verdade é que os caras souberam trabalhar financeiramente a carreira, e a gente, cara, é inevitável, Souberam bem. Agro! é inevitável, cara, você procurar, e aí eu usei um exemplo muito extremo, né, de um ritmo que dá muito dinheiro, e aí estamos falando de várias outras camadas, mas a gente também, por outro lado, não precisa também, tipo, ficar bebendo água suja, tá ligado? Sim. A gente pode, Sim. tipo, começar a Profissionalizar o profissionalizar esse rolê. rolê. Sim. Vocês aqui, tipo, porra, são profissionais e estão cada vez mais focando nisso, porque é isso. Não, é que Sacou? ninguém... Não, cara, porque isso aqui é um Tô zoando, trampo, cara. saca? Tipo, isso dá um trabalho ferrado. É, não, pra caralho. E, cara, isso tem que crescer, tipo assim, Uhum. cada vez mais. As bandas, a gente precisa crescer como banda também. Então, se não tem ninguém pra dar um menor apoio, a gente vai continuar nessas de tipo, porra, arrumar um estúdio pra ensaiar, gastar maior dinheiro com o negócio. Eu não adoro sei me o quê. fuder! Então, assim, foi sensacional. A gente, porra, tá lá sempre. A gente tem o merch deles lá que porra, a gente vai pro show cheio de coisa pra manter bermuda, camiseta, jaquetas, umas coisas, pô. E é legal que eles são tipo uma gravadora, mas não é uma gravadora, né? É tipo como se É. fosse um selo gravadora, mas É. É isso que eu ia falar. Eu acho que é fundamental o trampo da Algo Hits, que a Bia veio aqui, até mandar um abraço pra Bia aí. E, mano, tipo, o trampo que eu acho que a Algo Hits faz é meio que como se fosse o trampo que a gente via das gravadoras, só que sem aqueles ônus que às vezes rolava, tá ligado? Com muitas bandas, assim. E é muito isso. Foi quem falou. A gente que de repente consome rock, tem banda, curte fazer essa parada, a gente não tem a cara, de repente, das redes sociais. A gente não entende, talvez. A gente talvez não saiba se comunicar tanto. E aí a Algo Hits eu acho que tem esse espaço de fomentar e fazer assim, tipo, manter vocês num lance de só se preocupar em tocar, tá ligado? A ideia é essa. Exato. A ideia é essa E mesmo. se a gente tem essa oportunidade, É. cara, é isso, tá ligado? Se essa é a forma que eu posso continuar fazendo o que eu gosto, passando a mensagem que eu quero, passando a vibe da melodia que eu quero, porra, isso é uma ferramenta que pra mim eu preciso, tá ligado? Só vai Sim. somar na minha vida. E querendo ou não, né, mano? Pode ser que for assim, a gente, pô, tanto nós quanto vocês aí, vocês escutam som desde moleque, faz corre com banda desde moleque e tal. E, meu, é muito difícil você conseguir, tipo, pô, engrenar na cena, pô, ter alguém ali pra te dar um apoio. É. E, pô, vem a Algo Hits ali que, pô, ela te dá ela dá pô, ela consegue te gravar, consegue É um facilitador enorme. facilitador, né, velho? Enorme. Pô, se pensar se tivesse isso no começo dos anos 2000 ali, naquela cara, onda daquela que tava bombando, né? Exato, exato. E tipo, pô, Exato. tinha um monte de banda querendo fazer, mas não Exato. tava conseguindo chegar longe porque não tinha um caminho, não tinha um direcionamento. Você queria ali, tocar em né? outra cidade, você tinha que descobrir o contato do cara, tentar falar com o cara e tentar fazer uma conta que nunca fechava para o cara poder minimamente abrir uma noite a casa para você levar lá a tua banda para tocar. Tipo, isso eu não tô falando de 90, isso acontece agora ainda, mas Sim. saca, tem que levantar mais, tipo, tem que tentar, é difícil, mas você tem que tentar, assim, fazer com que a coisa comece a girar, sabe, tipo, e acaba ficando bom, porque também pro produtor de show é uma pica, o cara toma prejuízo direto, porque às vezes a casa não enche, é difícil, cara, mas é um jogo que tem que ser jogado. É que são os dois lados, tem o cara do bar, né, o cara do dono do estabelecimento e a banda, né, então são as duas visões ali que elas têm que entrar em um consenso pra poder fazer a parada acontecer. Verdade. E esse lance de, tipo, mano, querendo ou não, vira uma banda, vira uma empresa, né, mano? Então é tipo Final das aquela contas. coisa que, pô, é legal, né? Mas a gente tem mais 16 anos, a gente tem que meio que É. formalizar essa parada, Total. né? Eu vi tem um podcast, acho que é Corredor 5, tinha um cara lá que ele foi ele falou que ele foi numa empresa, acho que não sei aonde, se era Condzilla, desse lance do funk. Mano, era um prédio que tinha um andar assim, cheio de quarto, cheio de sala, com como é que fala? De estúdio,
E a molecada. Molecada gravando, estourando. tinha a sala do marketing, tinha É outra isso sala, mesmo. sabe? Tipo, era uma parada assim, mano, o Organizado, bagulho né? não para, o É bagulho isso é mesmo. tipo, e lançando os funkeiros, os MC, isso lançando sem parar. Fazendo feat de vários De pra vários, todo mundo lançando. É uma fábrica, É espalhar. uma fábrica, tá ligado? Tipo, aí eu pensei, pô, mas por que no rock não tem essa parada assim, tá ligado? É, Tipo, mas é isso, tem que então, ter. mas a Algo Hits é mais ou menos isso, né? Não chega no tem- mesmo... Sim, claro. Sim, porque não, É, não consegue também acho que captar um- tantos. É, Um tanto pequeno dinheiro, fator né? nesse lance do rock é também a facilidade de você produzir um beat sozinho ou só um produtor do beat, ou alguns produtores no estúdio. Você não precisar ter uma sala acústica pra montar uma batera, pra botar uma caixa, o 412 ali pra gravar, tá ligado? E ter que gravar tudo aquilo e mixar toda aquela porra depois, o microfone pra cada bagulho, porra, mano, é muita é um coisa. trampo, né? Tipo assim, A é logística muito. A ficou mais logística. difícil, né? Exato. Tipo assim, por que você vai dividir em 24 partes uma coisa que você pode fazer em uma, tá ligado? Tipo, pô, então eu acho que essa facilidade. E até. Pô, eu acho que, se eu não me engano, o hip hop é o estilo mais escutado no mundo, né? É. Porque é isso, é a mensagem e o beat pra você dançar ali, pra você curtir, tá ligado? Sim. Eu acho que é o básico da música na nossa era, assim, tá ligado? Teve uma. Acho que foi no começo de 2009 pra 2010 ali. Depois daquela ascensão do hardcore melódico, que aí veio pros coloridos e tal. E, mano, eu tava. Eu consumia muito, eu gostava de consumir muita banda nova. Eu não tava conseguindo escutar. Mano, não tava conseguindo achar umas bandas que me identificassem, assim. E eu comecei a escutar muito rap. E eu comecei a me identificar muito com o que os caras estavam falando no rap e eu não conseguia ver isso no rock. É. E eu ficava puto, tá ligado? Porque, A caralho, ideia é mais. tem mais ideia ali, né? Isso, ideia, acho que não é só mais questão de ideia. ideia, mas a questão mais acho que pode ser de ideia, assim, se considerar ideia, mas um lance de vivência. Sim, sim. E o rock tava muito pelo lado de muito. Ai, que legal, que bonito, que bacana. Uma outra realidade, vendo um mundo. É, parece exato. isso também. Focado em outra coisa, né? Isso, aí, A tipo, conversa, né? Uhum. É, tanto que a gente sempre conversa aqui que desse lance que decaiu muito o hardcore melódico, da explosão dos anos 2000, né? Que eu começava a ir no rolê, mano, tipo assim, pra ver as bandas que eu gostava, mas eu tocava outras bandas também, novas. E eu já via com uma galera que eu não conseguia entender essa galera. Eu falei, mano, essa galera já é um público diferente, né? Já é um outro. Já não tô conseguindo já me identificar com essa galera, né? Aí Total. foi quando eu comecei a estar mais rap. Porque eu falei, pô, tá falando mais comigo do que Total. as bandas de rock, né, cara? E tem esse negócio também, né? Tipo, da primeira onda, da segunda onda. Vocês acham que vocês estão em qual onda agora? Vixe. A gente tá na boa onda. Não, tá boa. Na onda boa. Na onda forte. Então no tsunami, tá ligado? É tsunami, né? Pô, então vocês foram a primeira banda de rock da Algo Hits, então? Não. Perdeu o fio, né? Mas, não foi a primeira, Uhum. mas começou a ter uma virada de chave lá dentro, porque o Moisés, ele veio desse rolê também do hardcore, ele organizava show em BH, ele sempre teve banda também. mineiro, e tal. né? Ele é mineiro, e ele sempre fez esse corre, ele tem umas histórias malucas, ele é 5 horas de podcast, assim. Vai colar aí. O cara vai contar a história do mundo que ele vendeu pra pagar show, pagar o artista, é uma loucura, o carro que ele tinha. Então, assim, ele é do corre. Então, assim, a gente começou a ver que, pô, os nossos amigos são do nosso rolê, sabe? Então, começou a aproximar, a falar, pô, no final das contas, assim, hoje a gente não foi a primeira, mas a gente foi uma das primeiras, e hoje já tem algumas, né? E aí a Bia também lançou o selo dela, que é um braço lá também, que aí já tem mais um monte de bandas muito boas. Então, isso foi legal, assim. Então, hoje lá tem uma galera, assim, tem o Zander, tem o Gritando, Quest, tá com tem vocês o também, Gritando tá? HC, tem o Pace, né, que Sim. veio aqui, tem o... a gente trabalha com o Dead Fish em questão de mesh, acabou que a gente... E assim, várias outras bandas, né, que eu não vou falar todos porque a gente sempre vai esquecer alguém. E eu vejo um começo de uma cena nova aqui, né? Tipo assim. Sim, ali você na vê, vai Algo se Hits, né? formando, né? Vai Uma se formando. cadeia, uma network ali de É. bandas e a Algo Hits atrai as bandas também, porque, tipo assim, porque eles fazem o trabalho, tipo, várias bandas dentro, porque, tipo, pô, legal, mano, vocês estão com a Algo Hits, legal, o trampo lá, como é que é? E aí faz parte da network, que a gente começa a trocar ideia, faz indicação, aí vai lá e vê que é um trampo, que é isso que o artista precisa, tá ligado? E nesse Básico momento pra poder- atual, assim, eu acho que hoje lá acabou virando um expoente do nosso rolê, assim, tipo, tem sempre show, tem sempre o negócio, assim, não é o que não tá tem como deixar movimentando de a parada. olhar ter esse olhar assim, falar assim, pô, tá acontecendo lá uma coisa que a gente não tava vendo mais acontecer, um centro, tá virando, tipo, a galera gosta do som, fala assim, vai ter bandas na Algo Hits e vou Não acabar que indo... seja um monopólio Sim. também, existem outros selos, Não, mas, nem quer mas, ser, mas né? é que, na real, acho que isso que constrói, né, vários
tipo, pontos ali de ebulição de artistas ali, tá ligado? Tem um monte Acontecendo, trabalhando isso vai, nisso, é. porra, isso vai... A gente fala de lá porque a gente tá lá, né? Mas é isso, acho que assim como ela, tem outros selos rolando aí, e eu acho que essa é a vantagem da galera com essa É que cabeça. a Algo Hits ela é uma música e tech, né? No geral Ela é é diferente de apenas um isso. selo que distribui. Tem uma galera que trampa com parte de algoritmo, tem uma Sim. galera que trampa com parte de mídia, de tráfego pago, né? Assim, é um hub, né? Que a galera faz muita coisa. Hoje em dia a gente trabalha com a gente, né, a gente fala com essa molecada nova assim, mano, os caras crescendo no algoritmo, né? E a gente nem moscando, sabe? Nem tem ideia do que é isso. Quase velho. falei errado toda vez que eu falava. Não, é engraçado que a Bia ela veio aqui e falou assim, pô, fala pros meninos pra gente fazer uns negócios pro TikTok e tal, não sei o que, mas eu fico com vergonha de querer fazer. É porque pra gente, pô, TikTok, eu vou ficar fazendo dancinha lá, né, Cara, mano? É foda, Quem não. tá vendo aí, assim, o Dharma não tem TikTok, provavelmente não vai ter, Não vai. mas se tiver, não vai ser a gente que vai estar mexendo. Não julgo você que mexe no Exato, TikTok também. exato. Se você só mexe lá pra ver receita de Exato. bolo e outras coisas assim, não tem problema, né? Mas Mas é porque pra fora gente que é muito difícil. não é só TikTok, né? Eu também vejo lá, só um outro aplicativo, mas tipo assim, a gente entrar nessa cadeia que é o O foda. próprio Né? Instagram a gente não é tanto assim, a gente leva uma pressão da Bia pra fazer as coisas, assim. É, Pô, precisa tirar foto, precisa postar, precisa fazer isso aqui, a gente pois nunca é, lembra. A Bia Não levantou lembra. também o Dharma ali, A viu? gente não lembra. Pode crer. Ela veio aqui, falou, mano, que ela tem até um lance de uma turnê que vai rolar aí de vocês também, né? Uma turnê. Já rolou o Mano Sul Começou, agora, né? mas Começou agora a gente... já? Tá sendo uma parcela. Perdi o time, então. Peraí, já começou e deu um Não, já foi uma primeira perna que foi uma do Sul. Aí agora a gente vai tocar esse sábado aqui no Hangar 110 com o Garage Fãs. Vitinho vai ser o pai do Júlio. Caralho, irmão, vai comer muito gengibre, maçã, whisky. Amanhã eu vou fazer um voto de silêncio, vou ficar lá. Vai responder a mulher só pelo jogando WhatsApp. videogame o dia Só inteiro. mensagem, nada de áudio. Vai brigar com o cachorro com a bolinha. Mas você usa aqueles bagulho que a galera usa? Tipo, aquele, tipo, parece tem uma parada, parece um inalador, assim. Sim, que é uma Você usa? bolinha. Tem o da bolinha e tem aquele que é sai aquela fumacinha, acho que parece, não sei se tem um Ah, ar que quente tipo ali pra dar uma- nebulizador, Isso, né? não sei se- Cara, você usa isso- alguma parada antes de cantar ou não? Ou Tem vários artifícios, macete, né? né? Vários, Vamos dizer eu assim, tenho, né? tem um xarope lá que eu tomo, um xarope mágico. Lá. O Vitinho vai acabar virando embaixador desse xarope. Se os Tem uma caras galera descobrem- É que é da China, né? Um bagulho artesanal. Se os caras descobrem a propaganda que eu faço, os caras vão me mandar caixa de caixa. Não, já tem gente perguntando ainda qual que é aquele xarope do Vitinho lá. Tá Fez divulgando, sucesso. né? Tá divulgando. É um xaropezinho aí, Peipacoa, pra quem quiser procurar aí. Gente, Três palavras. Peipacoa. Como que é? Chega. mano, a gente falou muito de hoje já. Vamos voltar um pouquinho mais lá pra trás, mano. É legal saber como é que começou o corre de vocês com banda, com som. Mano, vocês moleque ali, que desvirtuou a vida de vocês ali? Que vocês foram pro rock, foram pro hardcore punk e os caras era 4. O meu- Você foi moleque antes de mim. Você é mais velho, os mais velhos primeiro, né? O meu foi porque O que você viu ali quando moleque ali? que minha você família falou? sempre. Eu tenho um monte de primo, de não sei o quê. E minha família sempre teve muita gente fazia som, assim, os primos mais velhos que tinham as bandas de metal e tal. Então eu sempre fui meio encantado, assim, né, com ver banda e tal. Aí quando eu era mais moleque, comecei a tocar um violãozinho ali, sozinho com as revistinhas e tal. Era vestia de cifra lá que veio É, aquela bateria da BDB total. atrás, assim, pra vender. Ó, Aquela de Teve- 380. eu tava falando com ele aqui, ó, e aí os caras acharam que eu ia falar uma coisa antes de entrar aqui, eles acharam que eu ia falar uma coisa do Engenheiros da Havaí. Ah, Rolou uma história dessa aí, né? como é que foi? Eu não lembro direito a banda- história. A Juventude é uma banda. a Ah, ele tá falando É. uma coisa de juventude, daí você achou que ele ia já Aí dar. eu dei uma deixa. assim, a Juventude é uma banda. Eu falei, caralho, vai lançar um Engenheiros do nada. Mas, aqui. cara, eu zoei porque eu nunca ouvi Engenheiros, mas acho que uma ou duas primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão de revistinha foi uma do Engenheiros, cara, porque era muito fácil a música, assim, fácil, quer dizer, tipo, fácil pra mim, que era uma nota que não precisava de pestana Sim. e não sei o quê. Então, assim, enfim, começou com o violão ali, aí montei uma primeira, aí ouvindo vários sons, ouvi rock desde moleque, influenciado pra caramba meu irmão e tal. E uma galera, aí comecei na escola, conheci a galera que eu tocava um som, ouvia mais metal no começo. Levava violão pra escola também? Levava zero, cara. Aí queria tocar guitarra, mas não tinha uma, né? Sim. Caro também. Aí quando eu consegui uma guitarra ali, comecei a tocar uns metal, assim, com os outros primos. Sim. E aí depois passou um tempo,
E a gente. Aí a gente comecei a ouvir hardcore. Aí juntei com os outros brothers de escola. Tem um outro primo meu que tem uma outra banda também, o Chuva Negra. A gente montou uma banda. O Chico Negra é foda, hein? É. Gosto pra caralho. Eu sou primo do Matheus. Aí a gente. Matheus é O guitarra. o guitarra, né? A gente começou a tocar junto, criança, com uns 14, 15 anos, 16, sei lá. Montamos a primeira banda ali, eu e ele. Aí a gente começou a tocar, conheci uma galera. Aí anos depois, aí foi indo, né? Você vai pulando de galho em galho, não sei o quê. Aí lá pra 2010, mais ou menos, a gente montou o Hellfire ali, que foi uma banda que naquela época a gente tocou bastante, fez bastante coisa. Conhecemos o Vitinho e o Bullet, todo mundo nesse circuito, né? Pode crer. E aí daí nunca mais para. Você não consegue parar, né, cara? É. Tipo assim, se é uma coisa que tem uma dúvida na vida e uma certeza. A certeza é que vai dar vontade de tocar. A dúvida é como, mas você vai tentar, tá ligado? E o vício daquela adrenalina de palco, de tocar, é foda, né? É, Você tenta, você imagina você que ficou 2 anos parado ali. Mano, eu vou te falar que eu tive até reações no corpo, assim, coceira e o caralho. Lógico é que é por fala? causa É de estresse, né? psicossomático. Ansiedade. Somático, não, o que é o outro lá, quando a pessoa, abstinência. é. É, abstinência, diz, porra, é uma certa abstinência, assim, pô, ficava, tipo, ai, puto com qualquer coisa, irritado, tá ligado? Tipo, parando de fumar também, isso dá aquela irritação, mano, é bem isso mesmo, mano. E você, Vitinho, como é que você começou no rolê, mano? O que você escutou ali? Você contar a história da escola que vocês ganharam. Essa história é boa, Pô, mano. vou contar essa história. Pô, escola, querendo ou não, é o mini-mundo, né? Acho que a escola, a pessoa, pô, descobre que, porra, isso aqui é uma coisa que ela carrega pra muito tempo na vida, assim. Pelo menos comigo foi assim, com a música. Eu também fazia parte das rodinhas de roqueiros reclusos, né, da escola. Tava ali sempre com o seu violão ali no seu canto. Tocando Raimundo, Tocando exatamente, exatamente. E, pô, a primeira banda que eu montei foi na escola, inclusive foi com o Fê, que é o guitarrista do Bullet hoje. Que, pô, eu saí do Bullet, a gente teve todo aquele bagulho, mas hoje em dia eu tô de boa com os caras, a gente não tem mais bagulho nenhum, os caras são meus irmãos, a gente conviveu durante muito tempo junto. E o Fê foi, pra mim, foi uma pessoa muito especial, assim, tá ligado? Porque eu curtia cantar, sempre gostei, tipo, de ver letra, ir atrás de letra das bandas que eu gostava pra ficar cantando no chuveiro mesmo, cantando em casa, pra mim, não... E aí, tipo, ele tava com essa banda aí que ele tinha montado, né, na escola. Eu conheci o Fê, né, na época da, sei lá, no colegial ali, e ele tocava batera na época, tá ligado? Aí ele falou, pô, tô com uma banda com os caras, a gente tá fazendo uns covers aí de Dead Fish, Coelho-Limão, tá ligado? Umas paradas assim. Blink, tava, vamos aí, demorou, você toca o quê? Eu falei, não toco nada, mano. Falei, então, demorou, cola pra cantar aí. Se você acho da hora, conheço essa letra aí, então demorou. Aí juntou eu e ele, mais um mano no baixo, um mano na guitarra. Aí isso foi a primeira banda, Pão com Chá, era o nome da banda. Pão com chá. Mas por que Tem que era tirar pão um com bagulho da bateria, não é um... Pão com chá? Eu não sei, era alguma piada, tipo, que alguém fez, e aí era todo mundo moleque idiota, achou engraçado, e aí... Aquelas piadas internas, né? Nem fumava na época, só cheirava bala de hortelã amassada, tá ligado? É que tinha aquele meme do tapa da pantera, né? É isso aí. Uma chá, Dá um tapa e toma um chá. Dá um tapa tapa e toma com um chá. chá. Então, eu não tenho certeza, mas pode ser que tenha vindo disso. Mas é que era uma parada bem nonsense mesmo. Uhum. E aí, depois o Fê, a gente se acompanhou junto assim na vida, desde essa época até o tempo que eu saí do Bullet, né? Então, ele me ensinou a tocar violão, me passou o básico, tá ligado? E a partir disso eu comecei a ter mais facilidade de compor, tá ligado? E meio que o gosto sempre teve ali, a partir do momento que eu descobri a vontade de fazer, que eu curtia fazer isso, tá ligado? E se mantém até hoje. E quando é que você deu aquela virada de chave e falou assim, puta, mano, eu consigo compor, cara. Puta, eu consigo escrever uma letrinha aqui. Putz, foi a primeira música que eu compus, eu lembro até hoje. Lembro de ter composto ela e foi com o Fê, inclusive. Ele gravou uma guitarrinha MIDI bem crua, assim, com uma bateria eletrônica, e falou, pô, tem essa base aqui e tal. É meio estilo aquela banda que nós curte. Era uma base meio parecida com... Meio na onda do Hot Water, eu já tava, tipo, descobri o Hot Water nessa época e tava, caralho, tipo, uma onda nessa assim que você curte, pá, não, demorou. Aí ele fez uma base, me mandou, eu lembro até hoje, deu tipo
11 horas da noite, meia-noite, sei lá, tipo, tinha que acordar cedo pra ir pra escola no dia seguinte, tava lá com o bagulho, com o fonezinho, gravando no fonezinho, não, eu vou gravar essa ideia. Comecei a gravar baixinho no quarto, pro meus pais não escutar, tá ligado? Minha mãe não escutar, tipo, de madrugada o bagulho, eu gravando, não sei o que, cantando mal baixinho, mandei pra ele, falou, pô, da hora essa linha, vamos fazer, vamos. Aí foi isso. E aí eu falei, caralho, da hora, compus uma música, foi a primeira vez que eu compus uma música, assim, uma melodia e tal. Mas já era em português? Era em inglês? Era em Já português, era em português. Uma letra que bem, tipo, bem rasa, assim, tá ligado? Bem inicial mesmo, uma parada, tipo, sem julgamento, tá ligado? Entender, Total. não, tá hardcore na época, né? Total, exato, sempre acabando com verbos no infinitivo. Nossa, hoje eu tento fugir disso o máximo possível, velho. Nossa, às vezes eu cato e vou, mano, deixa eu ler essa letra. Essa palavra tá no infinito, já não... A cantar, entender, esquecer. Pô, tudo acaba, mano. Tá ligado? Nossa, o que tinha de banda na época, né, mano? Que era tudo Sim, entender, total, esquecer. Você vê que o inglês é a diferença, né? Tipo, talvez esse air, no final, a gente. É tipo uma acentuação, né? Dependendo do sotaque, você vai falar ar ou a, sem o R, tá ligado? Acho que no inglês tem muito disso, dessas coisas mais secas. Então, talvez as bandas muito do rock veio seguindo essa linha, que o CPM faz muito. Sim. O CPM, né? Acho Fez que a escola, né? foi uma das grandes, assim como o Dead Fish é para as bandas de hardcore melódico que começaram a cantar em português, você via que várias era muito, tipo, os Minions do Dead Fish, tá Sim, ligado? exatamente. Eu me incluo nisso também, Lógico, porque fazia Todo parte. mundo, nós, né? E como tem os Minions do CPM, e é natural, e tipo, mano, não dá pra. Eu não vou ficar julgando uma pessoa que tá fazendo um corre ali, tá ligado? Tem tanta gente fazendo coisa. Mas- Então, mas, tipo, as referências Sim. maiores vão ficando, né? Talvez mais midiáticas vão puxando, mas de certa forma, até essas bandas da mídia, elas vão dando mais espaço para as bandas independentes que estão Sim. vindo, tá ligado? É que também tem esse lance, né, mano? Que, tipo, quando você é moleque, você é novo, você não tem uma bagagem, né? É. Você não chega lá, você vai compor uma música diferente de todo mundo. Não, você vai pegar a referência do que você ouve, né? Sim, quantas vezes já não mostrei música pra tia, tio, essa galerinha mais de fora, assim. Fala, pô, legal, hein? Parece o CPM 22. Normal, é natural, porque é a referência que a pessoa referência, tem. Quando eu digo que a mídia talvez abre espaço, é por causa disso. Talvez a pessoa nunca soubesse o que é um hardcore melódico, um Sim. punk rock, se eu não tivesse Sim. escutado no CPM. Aí você como mostra referência. pro tio lá, tipo, isso não é rock, não, isso é bebê, barulheiro, isso aí. velho. Rock era de Zeppelin. É. Meu pai era assim, Sábado. velho. Tem um desse na família. Mostrei uma demo pro meu pai uma vez lá que eu tinha gravado, ele... Isso não é música, isso é gritaria. Um rock era Vou te de mostrar, vou te Zeppelin, mostrar um Deep Kiss. Purple aqui, ó. Porra. É, Porra, Deep Purple é... eu tenho que tocar um Deep Purple, vou tocar um Deep Purple. E, mano, aí vocês, ali, quando vocês moleque ali, mano, vocês já pensavam, tipo, em seguir carreira com isso ou era, tipo, só um plano B? Tipo, vou primeiro estudar, vou me resolver na vida, depois se der certo, foi. Acho que não, a princípio não, mano. Você foi plano A? Sempre... Não, a princípio era plano, tipo assim, quando eu fizer 18 anos, do nada vai crescer uma barba, vai sair um carro do chão, um palitozinho vai aparecer, eu vou botar uns Vou filhos cair vai numa nascer. empresa trampando. Tipo, pra mim era isso, e a música era uma brincadeira, né? E acho que foi a grande magia, tá ligado? Aí voltando ali a cronologia, aí você montaram o Take Off to Halter ali, mais ou menos. Foi. Pode crer. A gente... Foi o embrião do Bullet, talvez, assim. Sim, dessa primeira banda que eu tive com o Fê, aí a gente em certo momento falou, cara, a gente podia começar a fazer inglês, né? A gente começou a ir mais a fundo, assim, nas bandas da cena, e foi meio que nessa época que eu já, pô, eu tinha muita referência do Garage, do Heifer, do Street Bulldogs, bandas do Brasil que cantavam em inglês, e aí eu falei, caralho, então dá pra fazer, tá ligado? Mas você já tinha Posso fazer. uma afinidade com inglês ali? Já estudava desde moleque? Ou Mano, eu você foi sempre pegando tive facilidade por causa de videogame Uhum. também, tá ligado? Jogando Zelda lá, tendo que ler os quadradinhos lá. Teve quem tem que se forçar a entender, né? Se Pega o você gosta. dicionário lá, fica 3 horas pra ver uma palavra. Isso, não tinha Google Translate, o bagulho era Exato. dicionário. Pô, você procura lá, se tá desatualizado, vai ter que comprar outro, tá ligado? Então foi mais por gosto, então, não foi por Foi outra... muito por gosto. Porque as bandas ali do começo que a gente curtia, né? Sim. Até veio o André aqui do antigo Nitro Minds, não sei se vocês lembram dessa Sim, banda, pô, que é claro. do Status on Status on Fire Fire. agora. Naquela época a galera queria fazer inglês pra poder tocar lá fora, Sim. né? E depois foi mudando a galera mais por gosto. Então pra você ali foi mais por gosto mesmo, Por se gosto. identificar mais com a... Sim, por me Era identificar fácil a por- gente se identificar, né? Era a referência que a gente tinha, eram os gringos e os Sim. nacionais cantando em inglês, né? Sim, Era meio e acho que automático, foi talvez uma chavinha que destravou em um certo momento que a gente compôs a primeira música.
E eu falei, pô, eu vou tentar fazer uma parada em inglês. Que eu sempre, quando eu vou fazer melodia, normalmente, hoje em dia tem outros métodos, mas no começo eu gravava, pegava a música, deixava gravando, eu cantava um blá blá blá, uma melodia, como as minhas referências no começo era muito mais de banda gringa, eu acabava cantando meio parecido, right, it's really that you think, um bagulho mais em inglês, que já soava como uma letra em inglês, e aí eu escrevi em cima daquilo. Né, velho? Pô, soa... Mais harmônico, assim, É né? foda, soa... O português é bem poético, tem o seu lado também, é bem poético, assim, é uma língua bem bonita, bem rica também, tá ligado? O inglês é bem pobre em comparação de vocabulário com o português. O português é muito mais rico, muito mais Comparável. cultural, tá ligado? Tem alguns compositores nacionais que você gosta, assim, que você, tipo, admira? Cara, De referência? se for falar mais próximo do punk rock hardcore, o Teco do Rancor, pra mim, é uma grandíssima referência, assim. Quem? O Teco do Rancor, Sim. pô, já falei pra ele, já falei várias vezes, eu sou fã, gosto muito do Rancor, tipo, a forma como ele escreve, até as ideias, tipo, é muito próximo do que eu escrevo, uma parada mais de dentro, assim, mais contemplativa, né? É uma grande referência pra mim, tá ligado? E quando eu tava começando a compor em português com o Bullet, pra fazer pouco antes do Continental, né, que foi nosso CD em português, eu fritei muito o Rancor, tipo, pra ter mais ainda essa referência, tá ligado? Se for citar um, é ele, Então, tipo, mano. rodou ali no... Sim. Tipo, diria também, pô, Chorão, tá ligado? O Rodolfo, o Marcelo D2, pá. Porra, fizeram parte também da minha adolescência, infância ali, do rock e tal, mas indo mais a fundo, mais próximo do estilo, Você assim. faz, né? Acho que. É porque pode também eles crer. já vieram já de uma... Acho que a gente veio depois, né, do boom Foi. dessa geração dos anos 90, né? Foi. Então a gente Sim. não tem como... A gente pegou mais do que a gente viveu ali, né? Já pegou eles também, Já. pelo menos eu já peguei, tipo... Uma forma que também a mídia funcionava de uma outra forma, né? Você só via chegar, as coisas só chegavam pela TV, Uhum. tá ligado? A MTV ali e tal. Eram poucos artistas que tinha pra conhecer ele, que senão... Sim. Sim. Mas voltando lá, aí vocês montaram o Take of the Helter e Foi. ali são um CD barra EP Olha o nome ali de também. metal, né, mano? Como é que é? Tem que... Take off the Halter, né? Halter, né? Falando Helter, né? Não, mas pode falar. Isso aí não tem... Foda-se, Pô, eu devo cantar um monte de letra errada também. Mas, tipo, a gente montou... Foi nessa época, assim. A gente tava com a ideia de gravar um... Até o momento a gente tinha feito com essa banda aí, que é o Take of the Halter, antes de ter esse nome, pô, tinha umas músicas que a gente queria gravar num estúdio mesmo, que até o momento a gente não tinha ido, a gente tinha gravado em casa, feito press e tal, da forma bem mais antiga, tipo, 20 anos atrás, assim, mais, tá ligado? Os programas eram muito menos, até a parada já tinha parada digital, mas ainda assim tava caminhando, engateando ainda, né? Pode crer. E aí a gente falou, vamos, pô, fazer uma parada, gravar no estúdio mesmo, bonitinho e tal. Aí tinha as ideias das músicas, algumas já, das 6, né? E a ideia inicial era pra ser em português. Aí eu falei, porra, mas aí deu essa destravada. Falei, o inglês vai ficar mais da hora. Eu lembro que eu compus muito rápido todas as músicas em inglês. Assim, coisa de um mês eu consegui compor tudo. Acessou aquele universo que a gente tá trocando ideia lá. Isso, a biblioteca da mente ali, que você vai só escolhendo ali, tá ligado? Inspirações, tá? Sim, um turbilhão de inspiração. E aí a gente curtiu pra caralho, bateu, sabe quando bate assim, todo mundo, bateu, é isso. E vamos nessa. E aí teve até uma situação engraçada que é o que o Dani ia falar. A gente era todo moleque, não tinha grana, né? Pra pagar uma gravação do estúdio, que é caro, pô. Na época era mais caro ainda, porque era menos acessível. E aí eu tava vendo um bagulho outro dia na TV, assim, naquele canal Nickelodeon, lembra? Sim. Nem tem mais hoje, acho, né? Nem sei se tem. Aí tava tendo um concurso de bandas, eu vi do nada, assim, caralho, concurso de bandas, mano. Pô, será que alguém assiste essa porra e manda alguma banda aí pro bagulho? Tipo, olha, vou mandar minha banda, mano. Se só eu mandar, eu vou ganhar essa porra. E eu acho que se só eu mandei, porque nós ganhou, tá ligado? Sério, velho? Sei, pô, aí tipo assim... Rolou o concurso? Mano, rolou e foi um bagulho, tipo assim, eu tava na escola ainda, eu e o Fê, a gente era da mesma sala, na O Fê é escola. o cabeludo? O Fê é o cabeludo, Ah, o japonês. E aí a gente, porra, prestes a repetir de ano. Sério mesmo. o Segundo bagulho ou tava... terceiro?
terceiro ano. Imagina repetir o terceiro ano, os dois. Chato, né? Quando A gente já tava... então, porque a gente já tava na música, já tava em outras ideias, tá ligado? Então, tipo, pô... Você tá da sala de aula assim, manda a cabeça lá fora, né, velho? Total. Não vi a hora de sair da escola, vamos pra galeria, vamos pra Teodoro Sampaio lá, vamos, tá ligado? Vamos lá, Santa Ifigênia, comprar... Esse negócio da Nickelodeon, eu acho que era 1000 prêmios Nick, que era tipo o VMA da Nickelodeon. Não chega, era a série B lá desse aí. Mas eu lembro das bandas que tocava lá. Não, esse aí eles chamavam as bandas mais pá, né, o X0 e tal, mas esse aí era um concurso mesmo de um programa que era dessa parada era tipo um braço desse bagulho, e aí meio que o prêmio desse bagulho era ir lá tocar ao vivo lá na TV e ganhava uma bateria, uma guitarra, um baixo e um microfone. E um abraço do Kinekel. Se tivesse mesmo, eu era fãzaço do Kenekel. E um refrigerante de laranja. Caralho, eu gostava muito de Kenekel. Esses dias tava passando acho que num algum canal lá que fazia as reprises. Eu fui assistir e falei, cara, que bagulho idiota, velho. As coisas que é legal pra caralho, mas é que idiota, tipo, tá ligado, mano? Porra, como é que eu Tem gostava várias dessa paradas porra? assim, né, mano? Que você pega da infância, que você idolatrava Total. a parada assim, e depois você esquece. Total. Aí você fala assim, não vou assistir de novo, mano, pra ver como é que é. Aí você fala, Total. como é que eu gostava disso? O tempo vai passando, né? A gente vai... Aí, A gente Normal. tava falando Eu tava- Da gravação Obrigado, lá, por do favor, do me puxe de concurso. volta. Do concurso. Aí a gente foi, e aí cara, a gente tava estudando na época, né? Então, o Estudando bagulho ia não, ser você no tava na horário escola. da aula. A gente tava a gente tava na escola. O bagulho, a gravação do programa, não era ver a gravação, mas ia acontecer durante o horário que a gente tava em aula. Sei lá, de manhã, 11 horas da manhã. Aí, mano, os caras mandaram a van lá na escola buscar nós. Caralho. A van parou, mano, no meio do intervalo, a molecada toda olhando e nós saindo da aula. Assim, ó. Essa situação que eu tive. Caralho, tô saindo, mano. A escola dispensou nós pra nós ir tocar no bagulho. Tamo grandão já. É isso aí. Venceu. Aí chegamos lá de uniforme, levamos as roupas na malinha, né? Pra trocar, não tocar de uniforme lá. Aí, mano, tocamos no bagulho lá. Rapaziada trouxe a molecada lá, mano. E vocês passaram de ano. Esse é o detalhe, a cereja do bolo. A diretora ficou tão orgulhosa disso, que a gente foi representar a escola lá no bagulho, que eu e o Fê, que tava repetindo de ano, ela passou nós. Simplesmente passou, não, demorou. Viu? A banda salvou vocês, hein? Salvou, a música salvou. Pô, se for, eu não sou uma pessoa formada com segundo grau, então se for pegar mesmo no bagulho. Tipo, eu não passei, tá ligado? A música tava fugindo. Não é isso, velho. mas Mas alguém tem que fazer que- a música me fez passar, entendeu? Por essas e outras eu sou eternamente grato. à Graças. música. Pode crer. Foda. Uma vitória. E, mano, a primeira gravação que vocês tiveram, assim, o primeiro disco que você gravou, Então, a gente você também ganhou esses bagulho aí, né? Bateria, baixo, guitarra, microfone. Como a gente já tinha todos os bagulho, a gente catou e vendeu. E aí conseguiu pagar pela gravação. E aí, pô, vamos pegar esse dinheiro e tal. Sair, vamos investir essa porra aí nessa porra aí que nem sabe se vai dar ou se não vai dar. E vamos nessa aí. Teve algum produtor ali? Ou... Quem produziu foi o Hóspede, Thiago Hóspede. o hóspede do... Caralho, mestre errante. esse cara, mano. Também virá aqui. Ele vai vir, vai colar aí. Final do... Semana que vem? Acho que semana que vem ele tá aí. Ele, Tá fe- aí, ele você fez. prepara pra falar, hein? É, Mano, 4 horas de episódio. esse Quer cara, dizer, pra escutar, né? esse cara tem Não história. vai falar nada. Esse cara Ele tem foi o história na técnico de cena, som mano. da Tour do Sul que a gente fez agora. Ele foi o técnico da Tour, né? Então a gente ficou com ele, Pô, ele viajou com a gente aí. Fazia anos que eu não tô na Deu. Foi engraçado, foi bom. Mas vocês gravaram no estúdio algum dele? Ou... A gente gravou num estúdio que ele tava trabalhando na época, mas é um estúdio bem da hora, assim. E acho que foi legal pra você também, porque, tipo, pô, foi trabalhar com um cara que entendia o som que você tava fazendo, né? Sim, eu digo que, tipo assim, o Hóspede é doidão, mas, pô, eu aprendi muito com ele, principalmente no começo, em questão até de backing vocal, assim, e saber gravar a voz, tá ligado? O lance de dobras de voz. Pô, foi uma escola muito boa pra mim. Depois dessa gravação, eu me senti mais apto a poder eu mesmo, tipo, fazer o bagulho ali, tá ligado? Cada vez mais, cada gravação. Masterclass, Né? o parada assim, foi tipo um curso. Foi tipo um curso, mano. E eu lembro que mudou a forma como eu enxergava a composição que eu fazia, tá ligado? E a banda foi tranquila na hora de gravar? Tipo, ninguém travou ali no estúdio? Travaram? Travou. Na época, assim, porra, eu tocava e cantava nessa banda aí, que foi o bagulho da Nickelodeon aí.
tocava e cantava, o Fê tocava, aí o Rafa, que é o baixista do Bullet hoje também, ele era dessa época também, era nós três, né? E um outro batera, que não tá mais entre nós. Não, ele deve estar vivo, né? Mas... Eu vou triste, vai matar o cara. que inclusive era o melhor músico dessa banda, era o único que era um músico de verdade, o resto era tudo punk. E, pô, fazer uns... Mano, foi no bagulho da Nickelodeon com a molecada com a camisa do Dream Theater, assim, tocando... pra caralho. Aí, porra, eu nunca fui um bom guitarrista, até hoje eu gosto de tocar guitarra, compor, mas assim, nunca tive nunca fui muito prático, tá ligado? Até às vezes eu fico um tempo sem tocar, eu já esqueço tudo, pá. Eu gosto de usar pra compor. E aí eu tentava tocar e cantar, mas pra mim não era a minha praia. Tipo... Foi mal, onde a gente tava mesmo? Gravação do... Se alguém travou da gravação. Ah, a gente travou na gravação. Eu travei na gravação, o Fê teve que gravar vários bagulho meu, o Hóspede gravou vários bagulho meu, De guitarra. de guitarra, e foi aí que porque eu decidi parar de tocar guitarra. É, porque ali no estúdio é onde os seus erros aparecem, né? Sim, total. E eu falei, mano, se eu não tô conseguindo tocar, só tocar, como é que eu vou tocar e cantar, tá ligado? E meio que nessa época a gente conheceu o Dan também, de tocar com essa banda que a gente tinha, que era Flick, o nome da banda. A gente tocava em alguns outros shows e acabou conhecendo o Dan, que é o guitarra atual do Bullet, né? E aí ele entrou com a gente nessa época. Depois da gravação, um pouquinho depois, ele já conhecia. E o Rafa também travou. Ó, tô explanando ele, hein, Rafa. Travou também, mas eu travei também. Mas, então tá tipo, de boa. travou assim no sentido de, tipo, de... Tá os caras lá olhando, você tocando. De normal, de ficar nervoso mesmo, acontece, mano. A gente às vezes se cobra muito, mas, pô. É aquele lance, né? nervoso, Você, velho. tipo, você pensa, pô, vou gravar o disco, caramba, mano, o que eu tocar aqui vai ficar pro resto da vida, né? Existe né, a síndrome do hack também. Você fala, pô, deu hack, você não consegue mais. Os executar caras o bagulho. quando tá gravando, tiram a música 10 vezes aqui, assim, ó, sorrindo, quando dá rec. Muda tudo. Total. Mas isso é o lance que, tipo assim, agora eu vou meter o chatão aqui, né? Tipo, pô, na gravação você tem que chegar lá e fazer o bagulho da forma natural. Porque se você fizer 2, 3, 4, 5, 10 vezes, 20 vezes, já não vai mais soar. Por mais que você esteja totalmente melhor ali, mas já é um bagulho que você já gastou. Então o ideal. Não que eu faça assim, não que eu tenha essa disciplina. Faça o que eu digo, não faço o que eu faço. O ideal é sempre o ideal, Você né? tá todo dia em contato com o bagulho, tá ligado? Todo dia, um pouquinho, nem que seja 20 minutos, meia hora. Vai lá, toca, canta, tá ligado? 1 hora por dia, mano. Sabe? Tem contato. Se não der Mas- todo dia, pelo menos metade da semana ali. Mas é por isso, cara, que tem uns produtores que os caras fazem. Os caras falam assim, mano, passa o som aí só pra gente ver antes de a gente gravar. Só que o cara, ele já mete o rec lá, tá ligado? Total. E aí, de repente, essa primeira já é, tipo, a melhor o de Golden todas. Take. Exatamente. Aí você faz as outras, agora tá valendo. É o que você falou. Quando você sabe que o bagulho tá gravando, o rec tá lá, às vezes você fica nessa brisa, pô, Fator tipo, tá gravando. psicológico, né? Então os caras fazem isso, às vezes eles gravam uma falando assim, não, passa aí só pra gente ver qual é que é, quero ver como tá o som, e aí de repente essa é a perfeita, tá ligado? É porque a hora que dá o rec ali, você sabe que tem algum momento daquele som ali que você vai ter que fazer um negócio que vai te desafiar. E aí a hora que você sabe que aquele momento tá chegando, a cabeça começa a pensar naquele momento, só que você tá fazendo o anterior ainda. Então, tipo, dá essa ansiedade, né, cara? Ao invés de você pensar em fazer, você pensa no que você vai pensar em fazer. Exato. Rola essa. É meio maluco, mas é isso mesmo. Imagine nos anos 90, até antes dos anos 90, que a galera grava em rolo. Sim, Isso não pode, sim, não é que nem pode. hoje. É, Hoje não você pá, pode. volta, vai, Errou, pá, né? ou pega um pedaço. Ctrl Z, Ctrl Z, vai. E o Mano, dinheiro sem ali, ó. corte, sem, E mano. aquele lance, né? Tipo, Imagina vocal a você podia... pressão do bagulho, Tá mano. louco, E tá vocal louco. você grava um pedacinho ali, né? Você grava a primeira fase, depois você grava de novo. Vai tipo, gravando vai por gravando, né? partes, hoje em Negócio, dia mano, tem antigamente, essa mordomia. Cantando a música inteira, mano. Aí o cara ficou bom, volta aí. O cara, Sim. a música inteira de novo, mano. Mas, pô, é legal também produzir. Essa parada da rec, parar, gravar por partes, eu gosto muito de fazer isso em pré-produção. Quando eu tô compondo, quando eu tô mapeando, criando melodias, eu gosto de ficar repetindo, fazendo trechinho por trechinho, pra depois que tiver tudo montado, agora eu preciso executar isso de uma vez. E as gravações eu procuro gravar da forma mais, tá ligado? Eu acho que dá pra escutar. Na até gravação no- você consegue gravar, tipo, direto, retão? Cara, uma boa parte do som, a gente sempre acaba voltando pra fazer alguns cacos, dando alguma... aquela parte ali deu uma escorregadinha, vamos refazer só aquela parte. Mas eu hoje em dia eu procuro fazer da forma mais Natural possível. natural, pra realmente soar de uma forma natural. E
tipo assim, o lance de estar tocando bastante com garagem me ajudou muito a voltar ao ritmo de poder fazer isso, tá ligado? Porque tem que estar num ritmo pra você poder fazer isso. Eu ainda sou uma sombra do que eu poderia ser se eu fosse menos preguiçoso, né? Mas, tipo assim, já ajuda pra caralho você estar em contato direto com a parada, tá ligado? E quando você chegou lá, mixou, masterizou, o hóspede falou assim, ó, mano, tá aqui na mão, aqui, ó. Mano, era aquela parada que, tipo, você sonhou, se fosse, puta, é isso aqui mesmo, Foi ficou foi o foda do primeiro caralho, bagulho. ou não foi, tipo, puta, dava pra fazer melhor. Foi a primeira vez que eu senti a sensação assim, caralho, da hora. Tipo, um bagulho que eu fiz, da hora. As músicas que eu tinha composto antes, legal, mas, pô, meio bosta. Tipo, aquele bagulho foi, caralho, legal. Legal, tipo, é isso, tá ligado? Virou uma chavinha mesmo ali. E você, da primeira vez que você gravou o seu primeiro trampo ali com a Nossa. banda, assim, que você escutou, foi algo satisfatório? Porque eu gosto de Foi, perguntar foi. isso porque é interessante você saber isso do músico, né? Foi. Tipo, pô, primeiro trampo ali, pô, você vai lá, se grava, você tem aquela esperança do bagulho soar foda pra caralho, e às vezes não soa tanto, né? Às vezes você, tipo, você fala, que bosta, né? Pra você foi a mesma pegada, como é que foi? Nossa, foi a primeira vez. Ó, sinceramente, pra mim até hoje, cada coisa que vai gravar é um desafio. Porque, Você é o inimigo do rec, né? porra, bicho, eu fico nessa questão, assim, fico ansioso com, puta, agora tem um detalhe ali que vai me pegar e tal. Mas, assim, a satisfação que você tem quando você ouve depois é tipo assim, paga 10 vezes a cabeça explodindo Sim, no na anterior, hora, tá né? ligado? Mas a primeira vez a gente teve. Foi também, arrecadamos, nem sei como que a gente conseguiu ali levantar um dinheiro com a banda que tinha na época, que a gente era moleque. Aí a gente foi pro estúdio e a grana que a gente tinha só dava pra gravar ao vivo, todo mundo junto, não dava pra fazer por canal e tal. Sim. Aí a gente fala, mano, aí o cara, aí Já assim, pode errar, hein? na real o que a gente conseguiu foi gravar o instrumental ao vivo e gravar a voz depois. Uhum. Na época era, Dá pra fazer esse esquema, né? aí a gente fez desse jeito aí. Ouvindo agora, hoje em dia, isso aí era papo de 2002, mano. Sim. Então, assim, ouvindo depois, é nítido que foi gravado ao vivo e meio na pressa, saca? Porque também tinha algum lance do horário do estúdio, a grana e tal. Mas, assim, é uma coisa boa de recordar, né? Aí depois, com o passar dos anos, as coisas foram melhorando, assim, de estrutura os anos vão passando, né? Então, foi ficando mais prazeroso gravar do que antes. Era, além de tudo, muito esforço, né? Era uma coisa, tipo, você tinha que levar, às vezes, o equipamento pra gravar, tipo, muita coisa mudou, né? Mas é isso, é divertido, ao mesmo tempo é muito estressante até hoje, não tem jeito. O Rudá veio aqui e falou que odeia. Eu odeio É. gravar, mano, odeio. A gente compartilhou esse momento deles gravando o disco último do Pense, a gente tava com o Dharma ali compondo também, lá na Gorritz também, e eu trampo do lado legal, ajudar, velho. né? A gente Porra. fica junto ali. Então a gente ficava compartilhando as prezinhas, falando assim, ó, se liga isso aqui que a gente fez aqui do Dharma, isso aqui. Aí ele fala, mano, tal, isso aqui a gente fez do Pense e tal. Mas aí a gente ficava nessa resenha, né? Tipo, caralho, que viagem, dando umas oreadas assim. Legal. Porque tem aquele lance, né? Tipo, você tem aquela. É tipo uma construção, né, mano? É tipo uma. É um álbum, você vai fazer um álbum, né, mano? Pô, você tem as ideias ali, puta, construir tudo, conseguir organizar. Então, um conceito por trás, né? Porque às vezes tem muita banda, assim, que lança disco, que tem um puta conceito e a gente nem se liga, né? E, pô, eu fico pensando, pô, os caras se mataram lá de pensar, não, essa música aqui eu vou ligar com essa aqui. A gente escuta nem, né? Foda-se. Hoje né? em dia, ainda mais, né? Uhum. Tipo, muita coisa pra Cara, da gente. informação a milhão. Mas no Dharma a gente tem um lance interessante, assim, que a gente tem muita coisa do Dharma que a gente resolve na gravação. Uhum. Apesar de a gente fazer pré, né, e tal. Puta, vai dar pra resolver. É pra ter 3 vezes mais um trabalho só, É né? que sempre acontece da gente chegar com, às vezes, uma ideia ali e ela acabar virando uma coisa totalmente diferente no dia da gravação. Pelo menos uma música em cada. Sempre tem registro um ali, detalhe ali que era de um jeito e na hora de gravar vira outro. Sim. Sempre tem, assim. Mas isso eu acho até, de certa forma, positivo, assim. Claro que talvez você chegar com uma coisa 100% definida, você vai economizar tempo também, né? Tipo porque assim, você pode chegar com uma coisa 100% definida e na hora você mudar um bagulho ali pra melhor. Tipo, então. Você. Às vezes um errinho fica até bom, né? Tipo, uma Sim, coisa que tá fora Já do aconteceu. percurso ali, né? né? Um erro virar um detalhe melhor, assim. Caralho, porra, aconteceu, saiu já legal aconteceu. isso aí, né? Acho que tanto Aconteceu. pra vocal também, como pra guitarra também, né? Total. Total. Tipo, o errinho que você sai ali, o errinho que você faz na guitarra ali, você fala, porra, Pô, até que soa legal esse. Esse lance da voz também de gravar mais diretão assim.
é muito mais da hora porque, tipo, acaba pegando mais a alma da parada, tá ligado? Uhum. Por mais que talvez, pô, se eu for gravar cada frase separado, vai ter mais fôlego, vai soar mais limpo, vai ficar tinindo, só que, putz, aí perde um certo bagulho ali, tá ligado? Uma parada orgânica. O primeiro do Gritando HC foi gravado ao vivo, mano. Sim. Mas também era- O Hit veio falou pra quem. 96, 97. Foi, tipo, só vocal que foi gravado separado, mas a banda ali foi gravada ao vivo. Eu falei, caralho, mano. Era muito comum também, Era né? muito Tipo comum. coisa. Porque era muito caro, né? Assim, é aquilo que a gente tava falando ali, tipo, hoje em dia a gente ainda tem essas. A gente é vira-lata, assim. Imagina o Gritando HC em 97, tá ligado? Os caras duros O lá. Dead tipo, Fish na época do Silvas ali, que. O Dead Fish tinha essa questão, né? Quando todos os discos que eles vinham pareciam ser um disco gringo, porque eles, pelo menos na minha lembrança, assim, eles sempre eram, mesmo do Silvas, já era uma qualidade superior ao que os brasileiros conseguiam entregar na época, saca? Tipo as outras bandas brasileiras, né? Independente, assim. Independentes brasileiras, isso. Sim. E a gente sempre tinha aquela coisa, né? Tipo, a gente escutava uma banda, no mainstream aí da gringa. Um puta som gravado, assim, né? A gente escutava as bandas underground que gostava, era puta som fuleiro, né? É, era muito diferente. Sim, aí tinha aquela coisa assim, pô, isso aqui é underground, isso aqui é do rolê, né? Mas foi Mais criando um podre, sentimento. mais Quanto cru, mais né? podre, Foi mais criando da um hora. sentimento também, né? Um pertencimento ali de que, tipo, você não precisa ter um som gringo pra você montar uma banda. Então, tipo, você foi criando essa sensação, né? De tipo, pô, é o nosso som, como a gente consegue gravar, aí você vai atrás e você nem se apega tanto à estética, né? Uhum. Você ouvia qualquer coisa gravada, estourado, os pratos. Aqueles pratos Pô, mó som. agudos subindo até É. o talo. Mas chegar na mix da gringa ali é difícil, hein, mano? Ah, Eu tava ouvindo. A gente tava eu criado na casa do Zé, né? A gente tava na TV, a TV dele tá sem grave, né? A gente tava vendo uns clipes do Blink e do Sun 41. Mano, você ouvia. Todas as músicas que a gente colocava ficava meio estranho, assim, sem grave. Quando a gente colocou Blink, Sun 41, mano, Soa você ouvia bom. tudo pra caralho, porque os caras já fazem uma parada pra tocar em qualquer é. num bagulho do celular, tipo, qualquer lugar você vai escutar aí, mano, ali a gente ouviu os graves. Eu falei, Zé, você tá percebendo que tá ouvindo o grave? Ele, caralho, eu falei, mano, realmente a mix dos caras Não tem Os como. caras têm uma É o mágica. mesmo. Tanto que muita gente, quando grava aqui, manda pra gringa, pra mixar e masterizar. Acho que já pra ter sem esse, sombra de ter dúvida, essa, né? eles estão à frente, não que seja melhor ou Sim. pior, mas tipo assim, pô, na escola o pessoal já tem o bagulho de acesso à música, vai fazer a apresentação, já tem todo questão- esse bagulho. é. Aqui não tem essa, tá ligado? Você começa, se você quer, tipo, e ainda assim sem as ferramentas. tá A ligado? gente veio, o Brasil é um país relativamente novo, né? No contexto mundial, assim, né? E aí você pega que a gente tem muito da nossa educação, assim, suprimindo cultura, né? Tipo, uma educação de época de ditadura militar, que seja. Sim. Então, você vê que lá fora os caras estudam música na escola, os caras já querem ser produtor, quando tá no primeiro colegial, o cara já tem essa ideia de que pode ser um produtor musical, porque tanto que ele estudou e ele viu o professor e não sei o quê, e a gente não tem a menor ideia disso, sabe? Nada, a gente A gente aqui. não sabe fazer nada, cara. A gente A- não tem apoio, a gente não tem nada, não tem estrutura, né? Dinheiro. Até, tipo, pô, se você for pensar, vai ali no começo dos anos 2000, nos anos 90, pô, o cara que vai, o moleque, se ele quiser ser produtor, o que ele tinha que fazer? Nossa, por Tipo, que o cara quis ser produtor? Exatamente. Por que ele ia querer ser produtor e se caso ele desse na cabeça dele de ser produtor, ele ia pra onde, mano? Ele ia fazer o quê? Tipo, cara. pra onde que eu vou procurar? Como é que eu vou aprender? Tem um curso disso? Tem algum... Por exemplo, você tá falando que você gosta muito de rap, eu gosto também. Você vê o KLJ, assim, o que explica, ele já explicou em vários podcasts, em qualquer lugar, mas o que explica o KLJ ter virado um DJ naquela época, dentro da realidade, assim, de pegar uma... Qual era a referência dele de pegar uma MPC, que é a história que ele conta a primeira MPC, que tem no museu lá das favelas Sim. e tal. Tipo, cara, impressionante. Tem que ser um cara que tem alguma visão, não sei, cara. Uma coisa além, né? Tipo, não, não é não aquela coisa não é o comum. Impossível ser comum. que ele isso. consegue enxergar É. mais além, né? É. Pra poder fazer, pra poder imaginar e Como? de poder desenvolver aquilo, né? Sem Além- internet pra saber qual equipamento que usa pra fazer um beat, tipo, É. na época analógica, tipo, que loucura, cara. Né? É impressionante essas coisas. Você pensar. Ô, Vitinho, quando você perguntar pra você, quando você grava vocal, você faz dobra? Faço, Uma pra mano. cada lado? Como é que. Ah, eu testo vários Só pra eu bagulho. tentar copiar em casa. Quando eu- Brincadeira. Vai falando aqui, ó. Vai falando aí. Ah, mano, eu tipo assim, nas prés, vou falar das prés, né? Quando a gente grava o disco, eu não sou eu que faço a captação nem nada, né? Mas quando em casa, pra eu gravar, eu gosto de fazer dobra. E De dobrar a gosto música de botar- inteira, Sim, dobrar. inteira. Tipo assim, eu faço uma principal e aí faço outra na sequência
Normalmente quando eu tô compondo, eu vou fazendo, eu faço uma, pô, gostei dessa ideia, vou fazer mais confiante. Aí eu faço a segunda, normalmente a segunda é a voz principal e a que eu fiz primeiro acaba ficando, se eu tiver que fazer, faço. Mas tipo assim, o lance da dobra, eu acho que combina muito com o estilo, assim, tá ligado? E até pra dar o efeito, mas a voz, como tudo é muito mais alto, guitarra, pô... Dependendo da música, se é uma música mais na moral, uma parte mais... Tem alguns trechos do disco do Dharma que eu não fiz dobra exatamente para dar essa dinâmica. Só que são trechos que são mais de boa. No Garage também, no Bullet acontecia também. Então trechos que são mais tranquilo, uma voz só. Mas quando tá o hardcore pegando, batera, tudo, duas faz a diferença. Porque, tipo, tira a voz ali, sobe ela pra cima, tá ligado? Tipo, traz ela pra cima, assim. Um Sobe punch ela pra também, cima, né? é foda. E você da guitarra dobra também? Ah, guitarrista gosta de guitarra, né? Então, tipo assim, às vezes, cara, tem 4 guitarras no som, tem 4, 5. Por isso que acho que voz tem que dobrar. A gente faz isso, né? Dobra a voz, dobra a back vocal, porque os instrumentos vêm, né? Tipo assim, guitarra você quer fazer uma camada a mais sempre, não sei o quê. Uma banda, o Dharma tem 2 guitarras, né? Então a gente tem muita ideia de guitarra o tempo todo. Então, o outro guitarra, o Pedro, ele é uma cabeça pensante em micro detalhes, assim. Um cara muito detalhista, assim. Como é então... que faz assim, tipo, pô, tem 2 guitas. Beleza, você dobra a base e ele dobra as partes. Depende, não Ou tem ele muito dobra? definido, assim, tipo, depende da música, cada um faz mais um estilo de guitarra. Eu toco o Pedro, eu conheço o outro guitarra do Dharma Melara, a gente tocava junto no Hellfire, né, e a Então gente... já tem. E a gente É entrosado já. é entrosado há 1000 anos, então a gente já sabe mais ou menos que cada o um que vai. o outro vai trazer no som e não sei o quê, então, tipo... A conversa fica mais fácil, a gente não tem problemas de bandas que às vezes o guitarra fala, pô, mas eu queria fazer um solo, o outro fala, não, mas era a minha vez, e isso acontece, viu? Mas com a gente não acontece porque a gente já entende bem o lugar do outro ali. Ah, isso é legal, né? Tipo, o lance, tipo, de hoje vocês formarem um Dharma, tipo, você já tem uma bagagem já, né? É legal. Então você já sabe já, meu, tipo, você já sabe já pular os percalços, né? Tipo assim, não, isso aqui já. Vamos Isso ver. facilitou muito a gente, cara. Tipo, quando a gente se reuniu lá no começo, voltando um pouco lá pro começo, tipo, o primeiro ensaio já foi animal pra mim, assim. Porque o Babalu, que é o batera da banda, tipo, eu já gostava dele, que ele já teve várias outras bandas também e tal. Eu sempre gostei dele. Foi um dos motivos de eu achar muito da hora quando chamou, né? Que tem o Ali, que já tocava muito, o Babalu, o Vitinho. Eu falei, caralho, porra, não Aí, tem tipo, que os caras formaram se você for maluco, Green Team, hein? porra, tem que tocar, cara. E aí, quando a gente juntou, o negócio aconteceu ali de uma forma impressionante, assim. Hoje não é mais, o Ali não tá mais na banda, ele montou a banda, mas o conflito de agenda foi inevitável, né, com o CPM porque 22. não tem como, né? É. Só competir com o cara. Não, pô, os caras tocam de quinta a domingo todos os dias, praticamente. Assim, eu não sei hoje em dia, mas na época que passou a pandemia, eles... Pô, uma banda gigantesca, né, cara? Imagina, tipo, precisando fazer a empresa acontecer, porque é muita gente trabalho, envolvida, né? Mano? A gente também É. não tinha, tipo assim, vai ficar, pô, azedando a vida do Ali também, tipo, pô, mas exato. e aí? Muita vai- gente envolvida, né? Uma banda desse tamanho, tipo, não dá pra parar, Não né? é só 5 ali, né, mano? Exato, eles têm uma equipe gigantesca. Né? É como quando a banda cresce, né, mano? Tudo em volta começa a crescer também. Né? Exato. E Aí o Ali saiu, né, antes do terceiro EP. Aí veio o Fabinho, que é um parceiro nosso também das antigas, que já tinha umas bandas de Santos, que a gente conhecia, uma banda tocava muito com a gente na época do Bullet, do Hellfire e tal. A gente chamou ele veio amarradão, somou demais, assim, aí com ele a gente gravou um single, Tropicals, que é um reggaezinho, tipo, vai chegar mais lá, e o último Doido, EP. que o Fabinho foi uma das primeiras pessoas que escutou o Take Off the Halter, mano. sério. Umas histórias ligadas maluca a gente Isso tem, é, assim, isso é né? muito louco, É. mano. Aí você Época vai de sai Orkut, conectando, né, época de velho? Orkut, assim, pô. Orkut, saudoso comunidade, Orkut. pô. Pode crer. E hoje ali no Dharma ali, a formação só mudou só o Ali, né? Só Só o Ali, né? vale. E, mano, primeiro ensaio, assim, eu gosto de perguntar essas coisas porque eu acho legal você ver isso do artista, do músico, né? Primeiro ensaio ali, mano. As músicas tocadas, sai legal. Tipo, agora vamos assim, essa equipe, vamos embora. Pô, Ou aí ainda teve um pé atrás, assim, puta, será que vai? Será que vale a pena? Não, No começo ou agora quando... Não, quando o na primeiro troca? ensaio do Dharma. Não, e pra mim, é o que eu falei, pra mim o primeiro ensaio ali foi tipo assim, tocamos, o Vitinho tinha mandado uma ideia de uma música, a gente falou, vamos pegar a mais fácil, que é a primeira música, que é a primeira, né, que a gente vai tirar junto, Era só no violão a ideia. Voz e violão. a No Regrets, que foi a música que desse EP a galera mais gostou, e é a música meio que mais simples, assim, bem um punk rock bem melódico, assim.
O Vitinho jogou a ideia, a gente juntou, tirou rapidão, cada um à sua maneira. Quando juntou no estúdio, a primeira passada da música, a música saiu. E isso me impressionou na hora, assim. Eu falei, porra, porque não é comum você, por mais que, né, você Os pegar uma músicos sejam ideia... bons, né? Não, mas por mais que você... A ideia seja simples. Você fala assim, tá, mas é a primeira vez, eu tenho a música aqui na base, o cara teve a ideia, tem a letra, tem não sei o quê, cada um não sei o quê, mas saiu, assim. Aí eu já falei, porra, isso aqui é um... Pô, se bateu em mim, pode bater em mais gente que ouviu o negócio, pode dar bom isso aqui, saca? Tipo, isso, pelo menos pra mim, foi bom desde o começo, assim. Aí Foi bem isso mesmo. O primeiro som a gente passou. A gente já- meio já que se saiu olhou, bem, assim, foi, caralho. o Darmei Tá foi, bom. foi o primeiro trampo gravado de vocês, assim, né? Foi. A sensação foi boa quando vocês ouviram? Foi animal. Era isso, tava na época da pandemia, a gente não sabia nem se ia poder, se ia tocar, se o mundo ia continuar a existir. Cara, o Dharma, como a gente falou, tava respirando por aparelhos durante um bom tempo. assim. cara. Do primeiro ensaio até a primeira gravação foi um chão, e da primeira gravação até o primeiro chão foi um chão maior ainda. Foi um chão, tipo assim, demorou, tá ligado? Por causa disso, que assim, entrou a pandemia quando a gente montou a banda, aí a gente gravou o Darmade na época começou a flexibilizar as coisas, a gente foi pro estúdio ali rapidão, tipo, tinha que ser num dia só pra gravar tudo, Foi. tudo mesmo, e sair fora, porque era assim, né, que tava sendo a vida. A gente fez, falou, vamos fazer, aí conseguimos lançar. Aí o Vitinho entrou no garagem, o Ali foi pro CPM, aí a gente teve mais essa adequação. Mas uma coisa que nunca faltou era a vontade de, pelo menos eu sentia, assim, de todo mundo, assim, de ter a banda, assim. Então isso era animador pra gente que tava do outro lado. Eu tava mudando de vida também, porque eu trabalhava numa outra área de Pago Hits. Então, tipo, eu fiz uma virada também. Então foi essa época que tava todo mundo meio maluco de novas coisas, né? E aí quando a gente... O que me impressionou particularmente é que aí o Vitinho foi pro garagem, só que, tipo assim, aí ele foi pro garagem, mas no nosso convívio de banda, no grupo do WhatsApp, não mudou nada, assim. O Vitinho continuou mandando ideia, continuou querendo ensaiar. É porque tem aquele lance de preocupação. Eles falam assim, pô, o cara vai pro garagem. né, Normal, mano? normal. Tipo, Naturalmente. É, tipo assim, pô, será que aí daqui a pouco passam uns 4 meses, o cara fala, ô, então, mano, tô saindo aí. Aí você pensa, O primeiro impacto foi meio esse, assim, mas a gente conversou, né, na época. Não, mas vamos rolar. Mas uma coisa é você falar assim, não, vai dar certo. Só que a hora que os caras vão pra estrada, é muito mais cansativo, né, cara? Tipo, e também aquela coisa, tipo, vai que chega um momento que você tem que escolher qual que Pode você vai... acontecer. Entendeu? E, infelizmente o Ali não pôde continuar com a gente devido a essas questões, né? Mas é isso, assim, foi bom que nada... Por mais que foi difícil a trajetória entre paradas e indas e vindas, a gente sentiu que todo mundo gostava da banda, assim, internamente, assim. A gente gosta muito da banda. Isso Então, é o mais importante, né, mano? Todo mundo tá se sentindo bem tocando, fazendo som. A gente Tipo, gosta todo de se estar sentir à junto, vontade. assim. É isso que é legal, né, mano? Pode crer. Porque a gente entrevistou aqui o Franklin, que era baixista do Surto, né? Né? E eu sempre gosto de contar isso porque é legal a gente ver essa coisa de dentro, né? Falei, pô, Franklin, você tava ali no Surto, ali, pô, com o Rick Bonadio, bombando ali, a cera tocando pra caralho, mano. E aí vocês rompeu a banda e saiu a banda. Ele falou assim, mano, quando a banda acabou, quando eu saí da banda, eu dei graças a Deus, porque o clima de dentro da banda tava uma merda. Que eu fiquei tão feliz quando acabou a banda que. Tirou um peso ali. E Acontece a gente assim, porra, mano, ali foi a última leva de bandas com gravadora botando dinheiro, gravadora você pedindo um tigre do camarim e os caras atrás. A última leva disso, né? Verdade. E a gente pensa, pô, mas vocês não trocaram ideia dentro da banda, né, mano? Tipo, de falar assim, não, gente, peraí, a gente tá numa gravadora, pô, os caras tão investindo na gente, né? Eu falei assim, mano, tava tão merda o clima da banda que. Né? E eu acho que o maior medo de hoje em dia é acontecer uma parada dessa, né? Assim, acho que com o músico, né? Tipo, pô, você tá na banda, aí o bagulho vira um trampo foda e você tem que fazer a parada. Deixa de ter aquele gosto pessoal de fazer o lance acontecer, né? Sim. Tudo quando vira trabalho muda, né? É. Isso é inevitável. Né? Mas... E grana também, né? Grana. então, dá uma- grana, essa muda, grana. Ainda mais os caras, né? Que, porra, Total. mídia pra caralho, fã, muito dinheiro, grana, né? 500, sei o que, pá. é Pô, vocês vão tocar sabadão agora, né? Vamos, E aí, vamos. mano, a primeira vez que vocês vão tocar no hangar com o Dharma? Dharma, Dharma sim, né? Dharma, sim. E aí, tão ansiosos? Pô, Qual que é a parada? Eu brinco sempre com os ansioso. caras. Eu brinco com os caras que o Dharma é muito boa. As primeiras vezes do Dharma são sempre boas. Tipo assim, a gente. Todas as primeiras vezes que a gente toca em algum lugar, pra gente é sempre bom e é sempre melhor do que qualquer experiência, pelo menos pra mim, que eu já tive com uma banda na primeira vez.
Dá pra entender isso? Não, tô muito... Não, acho que deu pra Porque, entender assim, que tudo que é a primeira vez A de gente foi alguma tocar agora coisa no é- Sul. Pô, Uhum. legal pra caramba. A primeira vez que eu fui tocar com uma banda no Sul, tipo assim, não foi da mesma forma, sabe? Então é isso, assim. Então, todas as vezes. Nosso primeiro show foi impressionante. A gente tocou com o Pense e com o Emerson no City Lights. Impressionante. Tipo assim, a galera cantando nossas músicas. E a gente nunca tinha tocado ao vivo. E aí. Foi o isso- nosso primeiro show. Em São Paulo foi o Não, primeiro, na verdade, a gente teve uma semana antes em São Carlos, né? mas foi um dos primeiríssimos. Mas que assim, também já foi tinha legal. Quase 2 anos de banda. Isso, foi o primeiro. Em São Carlos foi o primeiro, a gente chegou lá em São Carlos, que é uma cidade que a gente não tem tanto contato, conhece algumas pessoas, mas não tantas. Tinha já uma molecada cantando, aí foi pra City Lights também. Aí sempre foi assim com a gente, tipo, fomos tocar agora no Sul e nas cidades e tinha uma galera que foi pra ver a banda. Então, tipo, vai ter um hangar agora e a gente, eu não tenho dúvida que vai ser bom, cara, tipo assim. É hangar, né, gente? E vai mágico, ser uma né? noite, porra, muito boa, assim, com o Maguires, com o Bayside com Kings, Maguires. o Bayside Kings gravou, tem um som com a gente, aí, com o Milton, nesse último EP do Dharma, né? E o Garage Fãs, né? Tipo, aulas, né? Então, Só pedrada, hein, meu vai irmão? ter um rolezaço, Foda, porra. foda. Puta show. Vamos colar, mano, vamos colar. Sabadão? Sabadão. Matinê? Sabadão, acaba... velho, hein? Vai Daí- abrir. Não, hangar, né? 12 horas eu quero estar em casa. Hangar acaba umas Brincadeira. 11h30 ali, né? Eu vou te falar que eu sou bem desses aí. Ah, eu quero ser banda de abertura. Ainda mais eu tocando com o garagem, eu absorvi aquela essência Esse de de idosa. velho, né? Tipo, acabou o show, quero vazar, mano. Pô. Não, eu falo que, mano, eu desisti de banda no dia que o camarada eu tocava numa banda lá, o cara falou assim, mano, tem que estar lá no pico lá 10 horas. Aí eu falei, mano, é 10 horas mesmo? Tem que estar lá? Que hora que a gente vai tocar? Não, é 10 horas, então tem que estar 10 horas lá. Eu cheguei lá, 10 horas. Que hora que a gente vai tocar? 3 da manhã. Eu falei, puta. Puta, aí é foda. Aí, tipo assim, eu queria ter o pique desse rapaz aqui, que ele Nossa, vai pros sim, picos, vai cara, mesmo. que é, Eu, pô, sexta, sábado, pá, é foda, mano. Sem parar. Sem parar, mano. Aí toca, grava aqui, sai, vai ensaiar. Esses dias eu fui ensaiar com que a gente tem um projeto, tipo, em homenagem ao Timaya, um tributo ao Timaya também, tá ligado? Que foda. E a gente gravou aqui, eu tava com uma encravada, velho. Pingando pulso. Trabalhei, vim pra cá, a gente acabou a gravação meia-noite, fui lá pra Itaquera, tipo, saindo até 3 da manhã. Assim, Caralho. E eu acho que no outro dia teve show, se eu não me engano. Mas isso aí é a importância, né, cara? Que a galera que A gente não vê, mas gosta, né? é isso, assim, tipo... A galera, ó, você aí, ó, que tá assistindo aí, ó, vou meter Aqui, ó, o essa olho da câmera. Aí é verdade tua. aqui, ó, o olho da verdade aqui, ó. Você sai de casa, põe a melhor roupinha pra sair sexta-feira à noite, com a galera, com um negocinho ali, que tal. Pô, O biriri, tem, o celularzinho que não para de cantar, pá. Você chega lá, cara, tem uma banda tocando, mano. Você pode ter certeza que os caras que estão lá em cima daquele palco, mano, tem mó correria pra estar lá naquele momento. Assim, então assim, se diverte, faz tudo que você tem que fazer, mas vale a pena valorizar, rapaziada. Tipo assim, não importa o som, mas você chega lá, você vai no boteco, tem um cara tocando um violão e cantando ali, mas você sabe que aquele cara ali às vezes trabalha o dia inteiro pra pegar um violão pra ganhar uns 100 conto ali, mas não é Sim. sobre os 100 reais, apesar dos 100 reais fazer diferença, sacou? Mas Pode crer. isso, cara. É uma doideira isso aí. Principalmente quando é cidade interior, né? Que você tem que chegar sair mais cedo, chegar mais cedo, pra passar o som, deixar. Mas a gente, pelo menos eu, gosto do bagarai, tá ligado? a gente Vai falou Nem de- pensa, né? Só vai, né? Gostoso, é gostoso. aquela coisa que a gente tava falando, né? Quando tinha moleque, mano, a gente, mas vamos tocar lá em Carapicuíba. Vamos? Agora, vamos agora. É isso. Aí ele falou, não, vamos, os caras estão chamando mais pra tocar no Rio. Não, nós compramos passagem e vai. E vira lá, nós dormimos na rua, né? Aí depois você fica velho, os caras, chama pra você tocar, tá? Mas que horas começa? Vai ter lugar pra ficar. Não, Os equipamentos. E é engraçado porque rola muito isso que você falou, né? O lance da romantização, assim, de quem de repente não tá por dentro do rolê, às vezes acha que só porque você tem banda, mano, é só maravilha. É. Tipo, beleza, ir lá tocar e não sei o que lá, mas os caras não vê. É meio aquele meme que tinha um tempo atrás que falava assim, tipo assim, quando eu falo que eu tenho banda, a visão dos meus pais, da minha mina, não sei o que lá, a realidade, tá ligado? Pô, é isso, tá ligado? isso mesmo. E, mano, e assim eu falo, cara, ter banda hoje, mano, é porque tem que gostar muito de som, cara. Tem que gostar muito de tocar, gostar muito do que faz, tá ligado? Porque, meu, é cansativo, cara. É uma parada cansativa, estressante. Ó, mas eu acho que já foi mais difícil, viu? Já foi? Assim, é cansativo, a gente tá mais velho, isso complica muito, né? Mas já hoje tem um pouco mais de estrutura a maioria dos lugares, assim, minimamente, assim.
Imagina aquela época lá que você chegava Minimamente. nos lugares lá, o PA não tinha quase PA de Não tinha voz, pele nas baterias. não tinha pele na Doideira. bateria. É. Aí chegava lá, tinha um meteoro de 15 watts lá pra você tocar. Uns Watson. Watson, Porra. Que eu ligava tudo ali, né? Quando 20 tinha- microfones, duas guitarras, baixo. Quando tinha um standard era luxo, pô. Mas, mano, sabe o que eu vejo também, por um lado? Eu acho que naquela época lá, anos 2000 e tal, foi a época que rolou o rock em si, principalmente as bandas undergrounds, tiveram uma certa relevância. O negócio virou uma parada, de certa forma, popular, assim. Eu acho que começou a entrar muita gente no meio que não manjava do rolê, então os caras, qualquer um queria organizar um show, de qualquer jeito e tal. O que eu vejo hoje é que, de repente, assim, os espaços que a gente tem talvez não sejam quantitativos, não tem tanta quantidade, mas eu acho que hoje em dia talvez tenha mais qualidade, tá ligado? Acho que Você vai tocar um pico, tipo, geralmente os picos que entendem esse rolê já estão preparados, você consegue fazer um som bom. Porque é foda, tipo, a banda pode ser boa, mas se você vai tocar num lugar que de repente não te proporciona um equipamento legal e tal, às vezes o som não sai legal e o cara que tá assistindo, ele não tem esse conhecimento. Ele vai achar que sua banda não Uma barulheira, fui pra uma barulheira. Então hoje eu acho que, tipo, tem muito disso, assim, tipo, o rolê que tá rolando não tá mais na visibilidade, não tá, de repente, na modinha, mas eu acho que talvez tenha um lado bom, porque os lugares que tem, não tem porque é moda, porque fala assim, eu consigo ganhar dinheiro através disso. Eles fortalecem o rolê mesmo, tipo assim, mano, eu vou disponibilizar um equipamento massa pra que as bandas façam um trampo massa e cada vez vai crescendo mais, tá ligado? É É verdade. que nem lembra daqueles Primata HC, o Oxigênio, né? Aí os caras falam, minha banda vai tocar lá. Que banda legal essa banda lá. Aí você vai pegar o flyer assim, a banda ainda nos últimos 50 bandas. Assim. Vou abrir pro Dead Fish lá. Vou tocar com o Dead Fish 10. Ficar 20 bandas antes deles. E ainda vendi ingresso ainda. É. Aí não vendia tudo, tinha que pagar do bolso É ainda verdade. pra poder tocar. A gente tá falando da cena, o que vocês acham? Assim, a cena deu uma caída ali, né? Teve uma puta ascensão do caralho, acho que subiu tanto que não tinha mais pra onde ir, tá ligado? Tanto que até veio alguns produtores, pegaram algumas bandas e tal. O que vocês acham que rolaram com a cena, assim, mano? Que antes, porra, Eu acho que Era um dos uma puta fatores foi ascensão. exatamente isso, do lance dos produtores e a Dos visão grandes- de extrair, né, de minerar aquilo ali o máximo que der, tá ligado? Capitalizar, né? Exato. É a Monetizar indústria, esses mano. moleques que quer fazer música. Mas é necessário, né? O ciclo, assim como o ciclo da vida e da morte, é necessário que alguma coisa se enfraqueça, talvez até quase morra ou realmente morra para que ela possa renascer talvez uma forma com alguma similaridade, mas com elementos diferentes e tal. E acho que na música não deixa de ser diferente, é tudo cíclico, tem épocas boas, épocas ruins, épocas que afunda pra talvez precisar de um, tipo, porra, nós precisa respirar, precisa voltar, tá ligado? Precisa dar uma fagulha de volta de um bagulho mais sincero. Porra, agora ficou ficou muito apelativo demais. Pô, agora vamos voltar então a fazer uma parada mais genuína. Eu acho que acontece isso, né? Tipo, em conjunto, obviamente. Eu acho que a gente. O nosso rolê, ele não soube muito bem lidar com uma oferta muito boa que ele tinha na mão no sentido de qualidade, assim. Eu acho que quando começou o movimento, começou a ter muita banda boa. Aí teve essa questão de vir os empresários, gente de fora, começar a monetizar muito a parada, e aí dividir um pouco até as próprias bandas, assim, os caras às vezes miravam em assinar com gravadora, ao invés de continuar fortalecendo o corre, isso era um lado. Eu acho que por outro lado também faltou, tipo assim, teve uma geração recente de 2000, da época do Burt, do Rafari e tantas outras bandas, tinham muitas bandas, cara. Você ia no Cerveja Azul, tipo, tinha 10 bandas, 20 bandas, todo fim de semana. Você ia todo fim de semana no hangar, era sexta, sábado, domingo, ou se não era todos os 3 dias, mas todo fim de semana tinha show. Era Blackjack, Vulcana, Cerveja Azul, Muita coisa acontecendo. Hangar. Só que eu acho que Altis. teve um pecado nisso, na minha opinião, assim, que era o que você falou da banda com o nome lá embaixo, assim. Era tipo assim, 2, 3 bandas com os nomes gigantescos que algumas até hoje, no caso do Dead Fish, que eu admiro e é uma escola pra gente e trabalha com a gente. Mas eu acho que assim, o foco sempre ficou nessas bandas headliners e aí era a questão da banda pequenininha do Flyer. E nessa geração de banda pequenininha tinha muita banda boa que se tivesse com o nome mais... Tanto que o Bullet chegou até hoje nesse corre grande que eles estão, porque eles tiveram que caçar na unha esse corre. E uma banda da qualidade que os moleques sempre tiveram,
tinha que ter uma exposição, na minha visão, tipo assim, pô, um headline de festival, cara, mesmo quando eles eram moleque, porque os moleques já estavam arrebentando, Sim. assim como tantas outras bandas. Isso acho que atrapalhou a renovação do público, porque, óbvio, as bandas grandes, elas têm fã pra caramba, como nós, né, que estamos mais velhos e que aí passa pro filho, passa pro outro. Só que o filho, ele só ouviu, o moleque de 15 anos hoje, ele já ouviu falar dessas bandas, se o pai ou a mãe, ou Curtia esse enfim, o rolê, né? amigo é muito fã. Mas aí ele vai olhar com as bandas, e hoje em dia, qual banda da minha geração que tem, não sei o quê. Aí ele não sabe nem onde procurar, às vezes, e tem várias rolando. Então acho que faltou. Ainda falta, mas acho que agora tá melhorando um pouco isso. Falta dar um pouco mais de destaque pra cena que tá acontecendo atualmente, assim, sabe? É aquele papo, tipo assim, não tem mais banda hoje em dia. Pô, tem tanta banda e sempre vai ter. Sim. Sempre vai ter É banda. porque a gente foi criado naquele lance da MTV, né, cara? A MTV meio que mostrava pra gente o que tava acontecendo. Então a gente meio que, pô, pegava ali, a gente começava naquele começo da internet, já sem ser de escada, né? Aí você já começava começar a procurar, tipo, que nem. Tinha aquela banda Killy, né? Que era Uhum. da Mariana que cantava. Sim. Eu vi uma reportagem deles no SPTV, da Globo, né? Eu falei, caralho, Killy, mano. Aí eu comecei a procurar, tá ligado? Tipo, aí escuta, falou, tem o Killy, mano. Caralho, tem um Fist, pô. Aí você vai conhecendo uma cena nova ali quando você. Eu falei, caralho. Não é tipo só as bandas grandes que aparecem na MTV, não. Tem uma pá de banda ali por trás. Aí, mano, você vai conhecendo, você vai, tipo, se apaixonando pelo universo ali, né? É verdade. E a MTV meio que ela dava esse lance, esse encaminhamento pra gente. Ela, tipo, jogava uma bandazinha ali e você fala, que legal essa banda. Aí já começou. Lembra do Trama Virtual? O Trama Virtual era nosso Spotify da época, né? Nossa. E a gente ia, quando muitas vezes eu ia no Cerveja Azul, mano, eu vi uma banda que eu achava foda, os caras falaram assim, ainda, se quiser procurar a gente tá lá no Trama Virtual e tal. Era Aí cartão de visita de todas as bandas, né, mano? Aí você ia do Trama Virtual, procurava o nome da banda, tava lá os caras lá, você baixava lá o som dos caras, curtia, pô, você falou, pô, era legal pra caralho. Puta, você lembrou de bagulho foda mesmo. E, tipo, você conseguia colocar a sua influência ali também, né, Verdade. na banda. E lembrando disso, quando eu conheci o Take Off the Halter, falei certo agora, né? Foi. Eu conheci Heffer através dessa época, porque vocês tinham colocado como influência. Mas eu não conhecia Heffer na época. Falei, puta Doido, banda do caralho, tá ligado? Era um Mas o era Trama um Virtual artifício era da hora, foda, né, pra sim. época, pra você conhecer banda, né? Tipo, Nossa, o MySpace era fantástico Assim, também. MySpace. Aí vem MySpace depois. Putz, era fantástico. Mas MySpace era inglês, eu era meio cabaço, né? Eu preferia o Trama Virtual, que era em português. o MySpace também era aquele bagulho. Tinha, mas só porque tinha que ter, porque É. era meio de lei, né? Tipo assim, tem banda, qual que é o MySpace? Porque como rede social mesmo, a gente nunca usou no Brasil, assim, né? Não teve essa... Era bom pra conhecer banda gringa, né? Exato. De graça, né? Entre E aspas. aí, quando botava a nossa banda, assim, você fazia lá o release uma vez, nunca mais. O bagulho tinha lá 5, 6 anos lá, o mesmo bagulho, mesma foto. Informação. já mudou todos os caras da banda. É que tem umas brisas de algumas redes sociais, tipo o MySpace, por exemplo, que meio que tem um lance datado. Na época, tipo, o bagulho fomentou pra caramba. Eu lembro, tipo, no começo, o Facebook, ele não era nada popular, tá ligado? Hoje em dia, a gente popularizou pra caramba. E tem esse lance datado. Eu queria perguntar pra vocês a questão dos clipes, tá ligado? Tipo, lance de concepção e tal. Mano, eu vi o clipe de Outburst, cara. É todo em plano sequência, porque, mano, é muito foda esse clipe, velho. No bar, é muito assim, que foda. ele vai passando, né? Isso. Eu vi esse clipe da É hora. um fake sequência. Fix. Mas é. Aí entre uns cortes Tem as e outros, transições, tem umas tem nas transições. Tem uma ali bem mínima ali, né? O começo, até a hora do palco, é uma sequência. Aí, tipo, quando passa no pilar, aí a cena do palco, pilar obviamente, é a tem que montar transição, o palco, né? Tipo, montar a bateria ali, tudo. Aí, do outro pilar para o outro, foram umas 4 sequências, assim. Foi feito lá onde o antigo Kingston. bar secreto, né? O Kingston, que era o bar secreto, né? Que eu nunca colei. Onde que é o Kingston? Kingston, ele era, hoje foi demolido, mas era uma balada ali Pinheiros, né? Pinheiros, né? Pinheiros. Uma balada bem conhecida Era até. uma balada de reggae, porra, muito boa, mano. Vocês tiveram inspiração no 1997 do Rei O do Reitica na rua, né? Andando. japonesinho que vai andando. Não foi pensando nisso, mas eu queria gravar um clipe que nem esse, mano. Tipo, acho muito, muito maneiro. Eu acho uma da hora o lance do plano sequência pra vários bagulhos. Cara, Acho que teve uma alta também. Teve até um foda. filme, aquele
que é da Primeira Guerra É Mundial. que 1917. Isso, acho que é nossa, isso, né? esse filme é irado, Tinha o mano. Birdman também, né? É, Do Birdman. Do, Birdman do- também Birdman, é essa brisa? E tem aquela série também que saiu, acho, Adolescência, sei Isso. lá. Ah, que tem uma Essa cena também é cabulosa, assim, né? eu- Nossa, O episódio inteiro, plano sequência, e o bagulho não para, mano. Não tem Você viu? corte, Nunca viu velho. essa? É uma, Eu- é, é agora uma a gente agonia, né? falando, mas Mano, eu- até louco. irmão, Porque, assim, quando corta, adolescência, dá aquela- Mano, beleza, né? Dá aquela- cada episódio é uns 40, 45 minutos. Eles gravavam com 5 câmeras porque um ia fazer uma parte, aí já entregava a câmera pro outro, que Caralho. ele já ia, pai. Tem uma parte de um drone Eu lá não que você sabia dessa chora, brisa mano. aí, Você fala, não. mano, como os caras fizeram Não, o isso, plano irmão? sequência é uma doideira, assim. Esse do clipe de Outburst foi isso, assim. Era a ideia de ser um fake sequência, né? Usando, porque, pô, precisa de muita estrutura pra isso. A gente tinha um câmera, né? Pra fazer o bagulho. E aí a gente tinha que montar a bateria. Então, tipo assim, o Babalu tocou aqui, a próxima cena ele vai virar aqui, a bateria tem que estar atrás do caixa. Então, Nossa. tipo assim, gravava os takes, não sei o que lá, pegava a bateria, montava Imagina lá. Se tivesse sido plano sequência, mano, o cara, tipo, mano, tocou, pode tocar aqui já, mano. Os caras É. saem, tira nos bagulhos, vai. Não, doideira. Tinha que Não, ser um porra, muita não. cara, né? Um ficar pegando Não, a é, peça da tinha que ser, bateria. já Tem até colocava uma no graça que a gente faz nesse clipe, por ser fake ainda. Tem uma hora que a câmera passa assim e a gente tá tocando. E quando a câmera volta, a gente tá invertido nos instrumentos. Então, tipo assim, eu tô na bateria, o Babalu tá na guitarra. Tipo, a gente fala, velho, Legal. vamos também, não vamos ficar fingindo que o negócio é Hollywood, né? Porque não. O Baixo Fabrício custo, né? falou que esse clipe do Reitinho aí, em 1997, era assim, mano. Eles passavam a câmera, aí os caras correndo, pegava tudo pra ir pro outro Plano canto. de sequência real, né? Aí ficava lá, fingindo que tá tocando, depois virava, correndo de novo pra... Caramba, velho. Tem uns clipes em plano sequência invertido, mano. Você já viu isso? Tipo assim, aquele The Science do Coldplay, que ele não é em plano sequência todo, mas tem o clipe começa com o cara deitado, levantando, andando pra trás e Pô, agora que cantando a você música falou- certa, porque eles gravam invertido, né? Agora você falou, eu lembrei daquele do Jack Johnson também, que é o Sitting Waiting Wish. É. Nossa, mano. Que aí ele vai começa todo fudido e vai Aí é uma melhorando, loucura assim. aí, né? Não, o Haikais também fez uma. Acho que eu não vou lembrar o nome da música agora, mas tem uma do Haikais. O também. Tem a Violent brisa, né, que Storm, o cara uma banda pega e que é ao reverte o contrário. som e aprende a desse- cantar. essa banda que você Cai, falou aqui, mas do cara eu acho que tocando é mais quintal. mais tem que falar a palavra. Foda, uma palavra que não existe. Mas você não fala que ele é invertido até uma hora que você vê uma toalha subindo pro varal, porque não parece, né? O cara canta direito, o cara anda como se estivesse andando pra Sim. frente, só que é meio esquisito. Depois você percebe que tá tudo meio ao contrário em volta, assim. Que loucura, mano. É muito foda. Eu adoro essa banda. Achei muito foda. É meio Blink com... É um grungemo, né? Meio É, Nirvana, meio... É, meio Blink com Nirvana, parece ser muito foda, animal, mano. Foda. Gente, mano, e projetos futuros? O que vocês vão fazer? Agora a gente tá no rolê do Trip, né? Nosso terceiro EP. Nós estamos mudando agora ao vivo exatamente, mudando o nome da banda pra Dharma Trip. É Vocês têm a... É sério mesmo essa porra? Não, mas no do Vitinho não é eu queria. sério, mas tem uma história engraçada. Eu queria, Mas é porque legal, o Trip é um nome bom. eu acho que, tipo assim, o principal era, tipo assim, pô, Dharma Nambi no Brasil, não sei, acho que tem uma galera que não vai saber. Por mais que o Linkin Park tenha a música Nambi, né, que todo mundo sabe. Teve até um show que eu falo que nos primeiros shows, pô, nós somos o Dharma Nambi. Dharma igual o do Lost e Nambi igual o do Linkin Park. Tá ligado? Porque é uma forma da pessoa lembrar. E eu acho que o Trip é mais universal, tá ligado? Mas a gente abraçou isso como uma fase. Regueiro, né? É bem regueiro meio budista. É. Né? Rasta Zen. Deixa eu perguntar, né? Vocês lançaram, eu tava vendo que vocês lançaram bastante EPs, né? Músicas Foram soltas, 3 assim. EPs. Não tem vontade de lançar um álbum? É o próximo. O próximo vocês vão um álbum É. de... Acho porque a que gente é de chegou uma o época, né, momento. que É. gosta de ter um álbum, né? Sim. Ah, eu adoro, né? Mas eu acho que tem que ter um momento certo, né? Pra você lançar um álbum. No nosso caso, a gente, agora que de um ano e pouco pra cá, que a gente conseguiu se organizar como uma banda ativa, né? Que era aquelas questões que a gente tava falando. Sim. Mas a gente conseguiu se organizar pra ter uma rotina, pra ter ensaios semanais, e aí dá pra fazer. Porque aí a gente já tem, sei lá, mano, muitas ideias de pré, não sei quantas Tem ali. bastante. A gente tem mais ideias de pré do que músicas já gravadas. Deve ter A umas gente tem 10 11 músicas Bom, autorais gravadas do Dharma hoje. Isso. São 3 EPs, 3 e um e single. 4. E um single. solto. Então, porra, mas o próximo passo... a ideia do álbum...
tipo, hoje em dia é meio foda você falar, pô, gravar um álbum, mas você não vai conseguir trampar todas as músicas, mas, pô, é a brisa de também a pessoa ter o tempo de digerir. Tempo que eu digo assim, às vezes meses, anos, tá ligado? Pra pessoa, pô, aquela música daquele álbum às vezes é um lado B, mas tipo assim, a pessoa quando tocar no show, ela fala, caralho, eu gosto pra caralho dessa música, eles quase nunca tocam, e quando toca vai ser um bagulho da hora, que é um conceito que só o álbum meio que vai, né? Então, eu acho muito foda, eu acho foda ter esse lance do álbum, né, mano? Puta, o álbum, porque, puta, o álbum é um momento ali que você junta todo mundo ali, você constrói uma história ali, tem uma concepção, tem uma ideia ali por trás, né? E eu fico meio assim que, tipo, que hoje em dia a maioria das bandas estão tudo lançando só, tipo, música solta, EPzinho, tipo, duas, três, assim. E eu fico com saudade, pô, mano, Cara, é que é mais que é fácil é de muito mais trabalhar, né? complicado, Tipo, na era da informação, na velocidade da luz, mano, o bagulho é tipo assim, o cara peida lá em Tóquio, você tá sabendo agora, tá ligado? O bagulho tá, tipo, porra, é muito rápido. E ao mesmo tempo que chega rápido também, ela vai embora. Porque, mano, o pessoal também vai ficar saturado. É muito se- lançamento, É muita coisa né? acontecendo, acaba ofuscando o outro Isso naturalmente, tá ligado? Isso que é foda, né, mano? A gente tá vivendo uma época daquele lance de muita informação e a gente não consegue muito absorver as músicas, né? E é tudo muito descartável, né? Tipo, pô, o hit velho. de hoje já é da semana que vem já é outro, já tem que estar sabendo cantar, dançar no TikTok. E a gente não tem mais aquela música, assim, a música da geração, né? Que você pegava assim, nos anos 80 tinha música que todo mundo, mesmo que não gostasse, tinha a música daquela geração, né? Nos anos 90 também, nos anos 2000. E hoje não, hoje a música ela estoura dentro da bolha, né? Da bolha É do. muito lançamento, é muita coisa. Muita coisa acontecendo, aí você consome. É que nem filme também, né, mano? Tem filme que você assiste que você acha foda pra caralho, mas você começa a assistir outro, mano. Aquele filme que você achou foda, você nem lembra mais como que era. Às vezes você vê um filme no fim de semana na sexta, você vê alguma série no sábado, tá no domingo, aí você nem lembra direito o que você viu na sexta. O que eu vi Sim. mesmo? Exatamente. Loucura, é muita informação, né? É muita informação, né? O cérebro, acho que o cérebro não consegue absorver tudo de consegue, uma vez, né? exatamente. É porque, você lembra nos anos 2000, nos anos 90? Tipo, você ia falar com alguém, você mandava carta pra pessoa. Mano, e se trombar? Tava trocando ideia com um camarada. Mas se trombar, tipo assim, hoje a gente tem celular. Se der uma merda, você avisa a pessoa, É. pô, mano, deu um ruim. Aí você, ó, demorou, nós se trombar meio-dia lá no bagulho? Demorou, meio-dia, Essa até meio-dia. época mesmo. Tava Exato, eu tentando não resgatar consigo isso. nem- E se o cara não aparecer, às vezes demora uma semana pra Se saber o por maluco, que ele sei não lá, foi. furou o pneu do cara, você não vai saber, você vai ficar lá Sabia. 2 horas O esperando. Rafa brisa muito nesse lance, assim, tipo, meu, como que antes dava certo as paradas, tá ligado? É, mano, mas- dava, é. tipo assim, porra, Você ligava pra pessoa, mas falava, hoje dá merda também, do mesmo jeito. 4h30, 2h30 na frente da galeria. E Ah, ligava beleza. no fixo da casa. A É. mãe atendia. Eu posso falar com. Total, bro. Ó, chama ele. Aí, falou, ele tem extensão, eu já atendi aqui já. Posso falar com Ô, fala pra aquele seu amigo lá parar de ligar, cobrar. É, E velho. quando ligava aí, os arrombados ligavam a cobrar. Nossa, minha mãe ficava puta, mano. Às vezes você ligava pros amigos e o pai ou a mãe atendia e queria conversar, né? Aí É, eles deixam que... Ô, tio, aí tudo aquele telefone que tem um fio, né? Não pode sair do lado da sala. Caralho, agora desbloqueou um negócio de ligar cobrar, né, velho? É, Caralho. Não, além das brisas Ligaram que, a mano, cobrar. tinha vários brothers seus que você 90. só conhecia pelo apelido, né? Aí você ligava, você falava o apelido, aí tinha o pai e falava, quê? É, e tinha uns apelidos que era... Pô, não dá pra falar pro pai e pra mãe, né? E aí, ô teta, ô teta. É, O Tetinha tá aí? Puta, bicho. Mas sério, era... E- Mas o álbum, mas é voltante, a gente que é do rock, acho que o álbum é uma cultura importante que a gente também não pode deixar passar. Por mais que a modernidade se fale assim, a galera é muito volátil. Mas acho que ele também determina um patamar pra banda, assim. Acho que a partir de um álbum cheio, a galera também a banda já se põe em outro estágio, eu acho. Sim, e rola uma turnê também, já tem todo um pré também antes do lançamento, né? tudo fica maior, né? Tudo tá. E no Colide, as agendas com o garagem, dá pra conciliar de boa, mano? Ah, mano, eu. Esse tipo, tipo de- Tá dando. não, eu vou te falar que a Bia me ajudou muito a me organizar com essa parada de agenda, tá ligado? Porque o garagem, como a gente tá tocando com o sub agora, então a gente não depende mais da agenda do CPM, então tá tocando bastante. Mas, pô, eu também tenho uma liberdade lá, não é como se eu tivesse um contrato lá. Eu sempre troco muita ideia com o Fabrício sobre isso, pra gente ficar em dia com as datas. Então, tipo, tem que estar sempre falando com a Bia e com o Fabrício, porque ela faz as datas do Dharma e ele faz as datas do garagem. Então, eu tenho que estar sempre conferindo. Todo dia eu acordo lá, pô, mano, hora de conferir, pra ver se tá tudo certo, tá ligado? Pode crer. E o garagem, pra mim, ainda é a prioridade, porque é o que paga minhas contas, querendo ou não, tá ligado? Tipo, então eu preciso dar prioridade pra isso.
Mas eu não. Eu preciso continuar fazendo o bagulho com o Dharma. Eu sinto isso, tipo, além do dinheiro, além de tudo, porque, tipo assim, pra mim é um privilégio enorme estar tocando no Garage Fuzz e tá podendo representar, tá ligado? É uma felicidade e uma ficha que eu espero que eu nunca caia, porque eu sempre me divirto. Mas assim, eu também quero construir meu bagulho, tá ligado? Eu sei que o tempo passa e, tipo assim, por forças maiores, eu sei que os caras não vão, os caras do garagem não vão estar comigo quando eu tiver a idade deles, tá ligado? Eles vão estar em. Não que eles vão morrer, mas tipo assim. Eu ia perguntar o até a idade, mas não vou ritmo, tá perguntar. pô, Não, mas eles é estão a que geração que é a eles idade são, do que porra, os meus pais. Os 90 Tá ali, ligado? né? É, Começo dos então. 90, parece, se Então, não me engano. tipo, assim, eu quero construir a minha parada também, e o Dharma pra mim continua o mesmo conceito Vitinho de sempre, mano. O sucesso pra mim é a caminhada, eu não espero estourar, tipo, porra, agora eu tô, pá. Nem quero que isso aconteça, acho que isso aí vai me mudar como pessoa, assim, tá ligado? De uma forma negativa, então pra mim tá bom fazer o que eu tô fazendo da maneira, aprendendo no tempo que eu tô aprendendo, por mais que às vezes demore, mas, cara, prefiro caminhar nesse ritmo, tá ligado? Que pra mim é mais satisfatório e eu aproveito a vida melhor. Pode crer. E o lance dele estar em Santos, você aqui atrapalha alguma coisa? O lance de ensaio ou música produção? Pô, Não sei se estão gravando alguma coisa de eu prédio. vira e mexe, eu desço lá, cada 2 semanas mais ou menos. Quando a gente tá tocando muito, eu acabo não descendo, mas já virou uma coisa normal, assim, tá Muito ligado? ensaio também, se for ver, né? Tipo, o ensaio quando, pô, às vezes muda o set, tá ligado? Tipo, eu fui ontem pra lá, né? Tava ontem em Santos, a gente mudou o setlist, vai tocar no hangar também, então, pô, vamos fazer um ensaio legal, pá. E pra manter o bagulho em dia. Pra mim também não deixa de ser um exercício, né? Pra voz. A voz é muito importante. Eu percebi, tipo assim, quando eu comecei a ensaiar regularmente com o Dharma e com o Garage, eu me sinto muito, muito mais preparado pra fazer os shows, tá ligado? Porque, pô, terça-feira a gente sai com o Dharma, normalmente de quinta ou quarta com o Garage. E aí, final de semana tem show, pô, eu sinto que minha voz tá em dia todos os dias. Os dias que eu não tô, eu sempre tô em casa, vou gravar uma ideia, fala um bagulho, às vezes até no videogame jogando lá na cal com a rapaziada, filha da puta, isso também é uma forma de exercitar, eu senti que faz diferença também, tá com a voz sendo exercitada, ao contrário do que na pandemia era aquele bagulho que a gente só ficava em casa, não trocava ideia com ninguém, só trocava ideia, tá ligado? Dificilmente, eu nunca fui uma pessoa também, não gosto muito de ficar na internet, tipo, pô, até chamada mesmo assim, tá ligado? Eu nunca fui uma pessoa que curti, mas eu acho da hora o bagulho de você estar presente, trocar ideia assim, tá ligado? Tipo, pessoalmente com a pessoa. Sim. Então, o lance de estar mantendo a voz em dia, pra mim, é o primordial, assim. É que a voz é um instrumento interno, né, mano? Não é que nem, tipo, a gente toca baixo, guitarra, você vai lá, quebrou, zoou, você vai lá no luthier para arrumar a voz, mano, se o bagulho travou, tipo, ficou rouco, não dá irmão. pra trocar corda, Não tá é, ligado? não é, chega lá, o cara dá Pô, uma injeção, pô, se desce, não dá, cara, o bagulho mano. tem que cuidar. Não sei como esses caras, tipo, sei lá, Chorão, conseguia manter, né, mano? Porque cada show dos caras ali deve ser uma loucura, né? Tipo, uma festa, camarim lotado, Show aí de vai 2 pra horas, night, pá. Mas Aí no outro dia tem show, viagem, dorme bem. Imagina pra manter a voz dessa galera. Tipo, o Rodolfo, na época do Raimundos ali. Deve... Pô, o Ozzy só foi se aposentar agora, né? porra, Que loucura. Eu acho que é muito de pessoa pra pessoa, o lance da resistência, tipo... É porque acho que com o tempo também você vai cantando, você vai saber do seu limite ali, até onde que você pode, até onde você... Exatamente. Porque quando você é mais novo, você vai, tipo, você quer abraçar o mundo, né? Você quer que se foda todo o show, mas não, Sim, você tem que... total. Quando você fica mais velho, você pega a experiência e fala assim, não, Você vai precisa segurando um forçar pouco tanto aqui. o cachorro ali, né? Você segura os Mas sempre tem cachorros aquele ali, amigo que fala, pô. vai só mais um, só. Aí, tá bom. Total. Mas eu acho que é necessário também a molecada gastar, tá ligado? Tipo, vai gastar, mano. Vai, tipo, viver o bagulho também, tá ligado? sim. Cada um só vai aprender não Achar adianta o chegar limite, pro cara e falar, pô, eu cheirei pra caralho, é uma merda, não entra nisso. Se o cara quiser, ele vai descobrir por conta própria, tá ligado? Porque às vezes as pessoas se baseiam muito no modo de vida que elas vivem, né? Não, porque aconteceu isso comigo, que não sei o que, como se aquilo que acontecesse com ela fosse Universal. a regra moral pra todo mundo, né? Então, A gente tá falando lá, cada universo, cada pessoa é um universo, cada pessoa reage de uma forma e diferente, né? você achar que você também já sabe de tudo, é ignorância, velho. É totalmente contrário de você ser esperto, é você ser burro, porque você tá fechando, você tá se limitando, tá ligado? Tipo, você tá com 16 anos, você acha que você sabe de tudo, que sabe que... vou tocar hardcore pra sempre. Se o bagulho não é tupa, é uma merda. É uma bosta. Ou aquela música é da hora com a introdução, mas com a introdução
Quando entra o vocal, fica. Quando entra nossa. naquela parte que dá. Se poder, mano. Gente, antes da gente encerrar aqui, tem mais alguma pergunta? Não, é Pô, isso. achei que só tava começando. Pô, 2 horas já? A gente não ia cantar a Faroeste Caboclo? Pera aí, eu vou pegar o iPad e fazer a bateriazinha. Vocês já viram o vídeo do mano? Puta, tocando no chão lá, velho. Programa de futebol lá, não lembro. Como que era o Paulo Bonfá, o Bonfá, né? Que era Marcelo do Bonfá. Marcelo Bonfá. Ele tava tipo como se fosse no SPTV lá, só que era no não sei o que Brasília lá. Aí ele fez aquilo, eu falei, gente, isso aqui... Mano, vocês conseguem dar uma palhinha, mano? Do Dharma? Alguma coisa assim de leve, assim? Só se for. Pô, playback. Vamos tentar. Tá meio tom abaixo? Pega lá. Vocês conseguem? Vocês não precisam. Toca, vamos, mas que a gente nunca Só pra dar fez uma- essa brincadeira. Vamos fazer. Faz uma brincadeirinha aí, pô. Eu pego lá pra... Ah, será? Não sei, será. Tô tímido agora, fiquei tímido agora. Screaming up at the top of my lungs, but no one hear me. And I know I cannot have the lust to stay on the couch, spend your whole night there, talking shitty things against the world and everything else. I could be wrong, I miss it though, but it's okay, no regrets. I could be wrong, I miss it though, but it's okay, it's okay. So don't bother shit that already passed. Waste my life trying to change the past. I'm fucking dumb, but I accept. Yeah, I accept. It's a long road, it's unusual. There's no point on the fighting back against my soul. Well, I could be wrong, miss it though. It's okay, no regrets. Could be wrong, I miss it though, but it's okay, no regrets. Could be wrong, miss it though. It's okay, no regrets. Oh yeah, could be wrong, I miss it though. Whoa, whoa. So no regret. Aê, caralho. Foda pra caralho. Aí, Caralho, na foda, hora, hein, né? mano? Porra, que foda. Mano, na paradinha, eu esqueci, a gente faz um bagulho ao vivo na paradinha, eu fui. Eu fiquei na dúvida de fazer também. Você ficou rindo. tá? Pô, já dá pra fazer um acústico ainda do Darwin, mano. Ó, fazer uma versãozinha A acústica. gente nunca tinha fica tocado legal, nada no violão e voz, né? Acho que Ficou legal pra Mano. Ficou caramba, legal, velho. mano. Qual que era o nome dessa? No regrets. Ela fala do quê? Porra, mano, essa aí... Essa foi a primeira que a gente tocou lá, A né? primeira, eu acho que inclusive foi bem na época, voltando a esse assunto aí mais uma vez, da que eu saí do Bullet, eu acho que eu escrevi até pelo lance do que era que eu tava passando, assim. Ela fala uma parada, tipo, sem ressentimentos, né? É o título disso. Lógico, não é só sobre isso. Normalmente, assim, às vezes não tem um tema, tipo, vou falar só sobre isso, só punchline falando disso. Tipo, tem um tema principal, mas acho que sempre engloba tudo que roda ao redor do que tá acontecendo comigo ali, né? No caso, Pode tem uma crer. parte que eu falo, don't bother shit that already passed, won't waste my life trying to change the past. Tipo, não se importe com as merdas que aconteceu, não vai gastar seu tempo pra mudar o passado, você só vai gastar energia gastar, à toa, né? realmente. Pode crer. Explicar usando essa energia pra Sim. estar fazendo uma coisa nova, né? Tipo, como é que é? Tem uma... Stay on the couch and spend your whole night there talking shitty things about against the world and everything else. Tipo, era o que eu fazia muito, tá ligado? Nessa época, tipo assim, até porque eu tava numa época cabulosa também, né? Da vitamina ali. Então, tipo, Da pô, coca deitada? passava várias noites em claro, falando merda, falando, tipo, contra o mundo, conspirando e tal, tá ligado? Que isso é uma coisa que faz parte também, acho que do lance do punk rock é você também. Tal, mas, tipo, enfim, é esse lance, mano. Acho que as letras, tipo, que eu escrevo sempre tem muito de mim ali do meu dia a dia, tá ligado? Pode crer. E você falou ali sobre a época que você tinha saído do Bullet, né? E qual que foi o motivo que você saiu do Bullet na época, mano? Se é que você Se quer for falar. falar um motivo maior, talvez convivência e falta de saber separar o pessoal do profissional, tá ligado? Pode crer. Porque o Bullet, eu fiquei durante cerca de 10 anos ali, né?
Não são 10 dias nem 10 meses, né? São 10 anos, 10 né? anos, então, porra. Mas já uma contando década, com, né? com Uma o vida. Take of the Halter? Contando com o Take Off the 10 Halter, anos. ele foi mais ou menos, foi um pouquinho mais, mas tipo, uns 12 anos, assim, enfim, mas, cara, a droga foi um fator muito forte também, tá ligado? Uhum. Aquele lance de, tipo assim, a droga é um bagulho que todo mundo sabe que é zoado, que vai te consumir, que vai te cobrar. E em certo momento eu percebi que eu tava curtindo mais a brisa do que de fato tocar, tá ligado? E esse é o momento que você, tipo assim, pô, se você tá sentindo isso é porque já deu merda, tá A ligado? banda tá virando pano de fundo pra você usar droga. Exato. Então aí, tipo assim, sempre gostei de fazer todas as atividades, por mais chata que fosse, gostava porque era relacionado à banda. Já comecei a perder o tesão de ensaiar, de compor. E até o momento que a única parte que eu realmente queria estar lá era o show. E numa linha final, assim, nem isso eu queria estar, tá ligado? Então, tipo, a convivência deu talvez também por esse fator acabar me isolando e, tipo, pensar, pô, mas aí os caras tá compondo o bagulho ali mó foda, eu tô um passo atrás porque eu não tô me empenhando, mas então foda-se, tipo, então vou deixar só levar, e até o lance das cobranças, tipo, por ser uma banda independente, mano, ninguém tinha grana, tipo, a roda assim pra ficar, tá ligado? A gente sempre investiu na banda, eu demorei anos, assim, pra pegar o meu primeiro cachê com o Bullet, inclusive foi próximo a essa reta final, foram quase 10 anos tocando sem receber R$1, tá ligado? Uhum. Tipo, puta, mano, é foda. O fator principal foi o lance da convivência e não saber lidar. Uhum. Eu nunca troquei essa ideia mais a fundo com os caras, mas superficialmente assim eu consigo entender que também pra eles eles agiram de certa, tipo, pô, o lance de eu ter saído assim foi, mano, uma treta que a gente teve. E eu lembro que no dia eu tava já doidão, virado, tava numa época frenética de droga e rolê. E aí eu falei, mano, quer saber? Não aguento mais, vai se fuder, vai tomar no cu todo mundo, vou dormir. E aí e aí quando eu acordei, eu tinha o post do Bullet lá, tá ligado? Tipo, o Victor não faz mais parte do bagulho e tal. Não deram nenhum detalhe sobre nada, até porque, tipo assim, eu acho que nem tinha o que falar, porque é uma coisa que só ia entender que se você lesse uma enciclopédia do que foi tudo aquilo, tá ligado? Vai entender, entendi, porque tal, não foi só por causa de uma treta, não foi só por causa de um tiro, São vários não foi fatores. só, Né? tá ligado? Foram vários bagulhos acontecendo ali até o momento, mas, cara, é isso, hoje quando passa a gente vê, tá ligado? Que foi necessário e é o que tinha que ser, não poderia ser de outra forma, tá ligado? Pelo menos nesse universo aqui, né? Hoje em dia tem multiverso, né? E você tá ligado que teve alteração agora, que saiu, né, a galera lá e Porra, tal, e não achei do sei, caralho. eu não vi todos, mas tinha uma galera ali que tava pedindo sua volta ali, irmão, que voltar aquela essência de antes, Cara, tá? eles Aqueles mais, anunciaram, né, que ia porra, que sair o tinha vocal ali e o de- batera, que é o Renan, Sim. tipo... Aí, cara, choveu de mensagem pra mim. O que choveu de Não, mensagem pra mim? imagina, porra, imagina. Vai, não dorme não! Tanto que O quando Dharma os caras anunciaram que tinha uma surpresa, pá, não sei o que, mano, muita gente ali achou que, pô, será que os Ia caras vão voltar. puxar o Vitinho de volta, pá. A galera mandou mensagem pra mim, assim. Até pra você perguntando, também. vai perder o vocalista. Mandaram mensagem pra minha mina, velho. É. Tipo assim, pra minha companheira, tipo, que ela é da cena também, ela é de Criciúma, né? E ela conhece o pessoal da cena e mandaram pergunta, vai voltar então, mano? É, Tipo, mano, pô, você vê tinha como... muito E é comentário nessa hora ali que- falando, mano, traz de volta, vai ser o cara. Eu não vi o resto, mas o que eu vi Será ali, eu falei, será que cara. depois fica tipo que nem um Sepultura assim? Eu era bom na época do Max. Vai, não. o saudosismo sempre vai ter, né? sempre vai. Pode Sim. entrar um puta vocalista também que faça o trampo da hora, assim, que faça do jeito dele, né? Sim. Não te imitando, mas a galera vai. Que é o caso agora também, né? Sim, porra, eu fiquei felizão com a notícia. Entrou o Lucas, porque, que era do Pense. Cara, eu vou te falar bem Ah, é sincero, verdade, assim. foi o Lucas que entrou. Entrou o né, Lucas, que era do velho? Pense. Entrou o Lee na Sim, batera, que é então. um Cara, parça agora, nosso, um pera, camarada eu tinha visto meu. esses dias, Eu já toquei com o Lee também. Nossa, Eu o Lee é tô com gênio. ele, Já, O Travis já Barker gravamos um brasileiro. clipe, gravamos um Inclusive, no clipe primeiro já estado do também. Dharma, a gente Isso, tava no estúdio lá dele, no né? Lee, porra, o Pode Lee é crer. gênio. Eu já Vai gravei ficar um bom, vai clipe ficar com bom, ele né? também, esse pá também, que eu lembro. Ele é gente boa pra caralho. Gente boa pra também, caralho. né? Nossa, cara é foda. Você E tocar foi lá um no puta Yucá? plot. Foi É, puta deve. plot ali também, os caras. É. Ele, assim, porque por conhecer ele e o Lucas, assim, também eu falei, caralho. Porra, eu fiquei muito feliz com essa notícia do Lucas, assim. Até achei melhor, porque a galera para de ficar mexendo, sabe? De voltar ao hardcore. Tipo Mas- assim, mano, porque eu nunca curti muito esse bagulho
é foda, né? É um bagulho que você fala, pô, mas como assim? Fica falando lá, volta Vitinho e fica esculachando o outro vocal lá, porque é outra vibe. Mano, cada um tem sua vibe. Mas, tipo assim, era um bagulho meio chato pra mim de ter que tá sendo uma bandeira de uma galera que às vezes tava usando pra ofender um maluco ali, tá Era ligado? ruim. Eu vi umas coisas, pô, tipo assim, porra, a bandeira pra ficar ofendendo o maluco é falar volta Vitinho, e aí falar que o maluco é isso, Sim. aquilo, zoado, pá. Ah, mas. É feio, é foda isso aí. Tá eu bom, acho zoado você tem também. sua opinião, mano. Tipo assim, eu sou suspeito. Lógico que eu gostava muito mais do som que a gente fazia na época que eu tava, né? Mas é porque ele é outra geração e outra parada. Mas mano, não é legal também essa energia de tipo, você. É que, Sim. mano, é que você sabe como que é, né, mano? Internet, molecada, sempre tem que tomar um partido de algo, sempre tem que ter uma Sim, discussão. Na internet todo mundo é fortão, cresce, né? Cara, mas eu vou falar, eu prefiro ser otimista. O mesmo exemplo que deu do Sepultura, eu acho que com vocês também, que rola, é tipo assim, é pensar que, tipo, pô, de repente o que aconteceu, porra, quantas bandas fodas surgiram por causa disso, tá ligado? Exato. O que levou isso, tá ligado? O Bullet continua, vocês estão aí com o Dharma, tá ligado? Então, assim, eu acho que se a gente for pensar de um contexto geral, só favorece o lance do rock, a galera que curte o som, tá ligado? É isso, tem, porra, várias bandas fodas aí. Sim. Eu acho que eu prefiro ter essa visão otimista, tá ligado? Não, mas é verdade. E aquilo, né? Aquela frase, tudo é como tem que ser, tá ligado? É isso. Tipo, Às vezes tá aí acontece- Naquela época, pra hoje você tá nesse corre, hoje você tá no garagem, você tá com os caras do Dharma. É isso, tá ligado? Mas eu vou fazer uma pergunta como se fosse de um fã. Chegou aqui agora pra mim. Galera do chat. Se, Como é que tá o se chat? quando Aí? teve essa. Comenta embaixo aí. Vou até ler aqui. Tipo assim, se os caras te chamam. Tipo, rolaria uma volta da sua parte se os caras tivessem chamado? Não tem como, não Nada. tinha como. Você acha que já, tipo, encerrou o ciclo lá? Não tinha como nem. Tipo assim. Não é nada de orgulho nem nada. É porque, cara, todo não corre tão bem estruturado já hoje com o Garage e com o Dharma. Tipo, que já é tão difícil levar duas bandas. Ia ser impossível pra mim levar uma terceira banda. Em questão de compor e tocar e ter uma agenda. E Tipo você não se assim. desfazer de nenhuma das duas pra voltar também, né? Tipo, se fosse rolar um show ocasional, assim, uma parada comemorativa, sei lá, eu acharia do caralho se os caras me convidassem. Tipo assim, vamos fazer o Continental, sei lá, vamos fazer o New World, primeiro álbum de tantos anos. Eu ia achar do caralho. Mas, tipo, voltar em atividade com o Bullet Band pra mim, acho que tá até pros caras também não... É que nem, seria tipo que nem quando você conversa com uma ex-namorada, né? Tipo, você lembra, você fala, nossa, era legal aquela época, pô, bacana. Mas tem casos que acontecem, É, né? tem casos Mas, que tipo voltam, assim, né? hoje em Não, dia mas pra se mim volta, mas você sabe que não vai ficar junto. Tipo, É que tem rusgas que você resolve a questão, né? Você não vai ficar remoendo, mas ela existe, né? A rachadura da parede vai estar lá, né, cara? Tipo, Sim. não é fácil, né? Às vezes no reboco que É, não, tampe a fecha É a tipo os rachadura. buracos de São Paulo que os caras tacam a picha, né? Abre tudo de novo. Gente, antes de encerrar, a gente vai pra aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Essa é hora de ir no banheiro, né? Ah, agora vocês vão ficar aqui até finalizar. Mano, tivesse um furacão aí, um apocalipse, fosse pro bunker e pudesse salvar 3 discos. Aí fodeu. Tem tempo de salvar 3 discos ali. Quais os 3 discos que vocês salvariam? Quem quer começar? Quem quer começar? Começar, Dan? Eu não vou pensar muito, porque se pensar muito não vai, né? Porque tem 1 milhão de Ó, discos que eu levaria. Lembrando que você vai ouvir pro resto da sua vida. Sim. 3 discos ali pro resto da sua vida. É difícil mesmo, porque eu particularmente eu coleciono disco e, Ixi, fudeu. gosto Fudeu, muito. garoto. Gosto Acabamos com ele. muito mesmo. Mas aí, sem pensar muito, então, eu levaria o Master of Puppets do Metallica, porque foi o primeiro disco que eu ouvia muito quando era moleque, assim, e comecei a ter vontade de tocar uma guitarra pesada, assim, com uma bateria pegada, e começar a imaginar umas músicas meio esquisitas, porque o Metallica tem muita quebra de tempo, umas coisas que se já plantou uma semente ali. Levaria esse disco. O segundo disco que eu levaria, acho que o do D-Ranch do Blink-182, porque foi também uma época que eu comecei a ouvir o hardcore melódico ali, numa forma que me pegou. Acho que a partir dali eu tô no Dharma hoje, acho que essa época de que com várias outras bandas, mas esse disco me deu vontade de ter uma banda de punk rock ali na época. Esse do Blink é o que tinha o de Eclipse? Isso, é a da vaca na adoro capa. essa música. Esse disco, pra mim, é genial.
E aí, assim, eu levaria algum disco de música brasileira, porque eu gosto muito de música brasileira, de várias vertentes de Jorge Foi a Ben, Madu lá, o cara do Chora, violão. a Tim Maia, a Racionais MCs e tal. Aham. Eu acho que eu levaria o... Putz, acho que eu levaria o Passo do Lu e do Paralamas do Sucesso. Caralho, nossa, essa É. você perdeu, hein? Não é o meu disco favorito do Paralamas, eu gosto bastante de Paralamas, assim, tem uma história bem afetiva com a banda, mas eu levaria esse porque tem vários clássicos, né? E tem Lanternas Afogadas. É o segundo, não é o terceiro? É o segundo, mas ele tem um quê de coletânea, mas ele não é exatamente uma coletânea, né? Sim. Passo do Lui. O Passo do Lu é muito bom, eu levaria esses três aí. Eu acho muito foda ali o começo ali do Paralamas. É. E até hoje, assim, né? Hoje não é mais aquela mesma Selvagem é pegada, muito assim. bom, o Bora Bora é muito bom, Nossa, é os foda. grãos, eu sou muito fã. E você, Vitinho, vai escapar não, hein? Tava colando aí? Tava olhando os mais ouvidos do Spotify. Naldo Bene. Marcinho, sensação. Mano, Três discos aí. primeiramente, acho que um dos que eu mais escutei na vida, vou falar um que eu sempre cito esse álbum, é o Carrier Suicide do Wilhelm Scream, uma das bandas que eu mais gosto, que eu mais tenho referência. E, porra, esse aí, às vezes quando eu não sei o que eu escutar, às vezes eu boto esse álbum, tá ligado? Pra dar um gás, assim, ele é um álbum bem, mano, feroz, assim, tá ligado? Bem trampadão e muito enérgico. É esse que tem The Horse? É esse que tem The Horse. Eu tô pra tirar esse baixo aí já faz Ah, uns tá dias já. Álbum Não sinistro, tentei mano. ainda. Eu quero parar um dia pra poder Já tirar. começa Né? ali Pare com mais de aquela- um dia pra fazer Tio Range lá. Engraçado, né? Já começa o álbum com a música, já com tudo entrando. A Wipe My Ass, lá, já começa tudo, vocal foda. Eu lembro que esse CD foi o primeiro que eu escutei. Eu falei, mano, em 2 segundos de música eu já falei, mano, esse CD é foda, esse bagulho é foda. Essa banda, eu sou fã já, tá ligado? Esse é um deles, o Carry Suicide do Wilhelm Scream. Eu conheci através do Hóspedes. É mesmo? Pode- Porra, foi a mesma época também, né? Ele sempre gostou, né? Sempre Sempre falou gostou, da né? banda. O outro que eu levaria é um do Hot Water, pô, eu tenho tatuado, não posso esquecer. E é muito difícil. O Hot Water pra mim é um CD que é uma banda que eu. Épocas da minha vida eu tenho álbuns favoritos diferentes. Então já tive vários álbuns, já. Caution, já, porra, o No Division, o Forever in Count, mas acho que um CD do Hot Water que eu sempre escuto e sempre me dá uma vibe tipo, caralho, que da hora, que vibe da hora é o primeiro. É o. Ó, eu colei e já Find the Rhythms. Find the Rich. Find the Rhythms, Pode de crer. 95, porra. Foi um dos últimos do Hot Water que eu escutei, tá ligado? Mas, porra, é um que eu sempre escuto e falo, caralho, que vibe foda. A gravação tosca, tá ligado? Os caras cantando, câncer de garganta ali, o bagulho estralando, mas, tipo, mano, é um CD que me traz uma vibe muito boa em qualquer situação que eu esteja. E pra tirar essa saturada do rock, o último eu levaria o Tim Maia Racional Volume 2. E tempo! Só pra dar aquela. Vamos sair um pouco dessa barulheira de prato e distorção. Vamos escutar um bagulho mais. Suavão, tá E ligado? pensar que ele mandou queimar todas as cópias, Pois né, na é, época. mano, Né, que ele era ficou tão maluco, puto com o velho. bagulho. Ele falou, mano, queima tudo. Mas também as letras do bagulho é embaçado. O cara né, foi, mano? Tipo, foi tapeado, né? E aí já Tapeado, acostuma, pô. pô, a letra fica lá, leia o livro, leia, tá ligado? Tipo, pô, mas acho que pra ele deve ter sido uma autocobrança. Ele falou, porra, Não, olha imagina. o que eu tô falando aqui, tá ligado? Ontem eu passei no centro, tava lá a galera da Cultura Racional, assim. Ah, bem na frente do Teatro Municipal. Ainda assim, existe eu falei, esse bagulho. Porra, aí? pra caralho. Louco, Eles mano. ficam ali na República, ali. Sábado, cola uma galera toda de branco com uns posterzão, assim, uns quadros e fica lá, mano. Caralho. Eu já vi esse cara ali perto da galeria aí, né? É, Mas ainda será que tem a ver com tipo a- assim, tem, não, mas o bagulho dos extras, sei lá. o cabeça lá, o que Ah, o que- cara- Manuel, o maior homem do mundo. Aí eu já não sei se ele tá vivo ainda, não pesquisei, mas não sei, mas deve ser. The Eu ouvi Universe umas histórias, não sei se é Disengagement. verdade, que algum mano do bagulho, não sei se foi o Manuel, mas comeu a mina do Tim Maia aí que ele ficou Ah, por isso que ele puto ficou e, puto. é, Queimou tudo, queimou é, o saiu do apartamento. bagulho, cê tá Essa é uma maluco. história, Roupa. aí você trouxe uma história nova pra É, mesa, já hein? ouvi dizer isso aí, posso estar falando coisa É, errada. Se é. foi o Manuel em si, mas algum envolvido ali deve ter feito alguma sacanagem com ele. Foi outro E aí português. ele voltou falando que o Manuel foi pro céu, né? Caralho, eu ia falar isso, mano. Engraçado, tem esse lance, né? Depois de um tempo que eu descobri que o
O Tim Maia era amigo do Erasmo Carlos, do Roberto Carlos. tudo quando era criança, né? Aí tinha a banda lá, Sputniks lá. Aí Tinha uma rivalidade entre o Roberto Carlos e o Tim Maia. eu já não gostava muito do Roberto Carlos. Aí depois que eu conheci a história do Tim Maia, eu fiquei com mais raiva do Roberto Carlos ainda. E deixa eu perguntar, e um que você gravou, mano, qual que você levaria? Ah, esse era strike, só tava esperando, na só. roubada, fudida. Caralho, velho. Eu acho que o primeiro do Bullet, o New World, acho que foi o que pra mim foi onde eu descobri a minha essência da maneira mais completa, assim, tá ligado? Porque eu carrego coisas dele, por mais que não esteja tão aparente, assim, mas muito daquele disco eu carrego em todas as coisas que eu gravei. Pode crer. E você, Dan? Foda. Eu, apesar também de eu ser amarradão nos EPs do Dharma, o que eu gravei, o que eu mais gosto é o Minds on the Hunt do Hellfire, porque foi um disco que a gente gravou, a gente mixou com o Matias Farm, que é o guitarrista do Millencolin, e tem um som que tem a participação mano, do que legal. Nicola, ele canta um som com a gente, o Nicola do Millencolin. Então isso na época, foi uma loucura pra gente, assim, e foi pisar em nuvens, assim, e até hoje, quando eu escuto, me arrepia até hoje, cara, eu escuto, assim, o disco todo eu gosto muito, assim, né, porque o Matias, que é o guitarra do Millencolin, ele deu várias mexidas, assim, na mix, na master, de colocar uns fade in, uns fade out, uns phaser, uns negócios que a gente não tinha muita ideia de produção, que ele botou por conta, assim, e mandava pra gente. Vocês falam, E era caralho, mó que... honra o bagulho, né? Uhum. Então, e aí o outro guitarra do Hellfire, que é o Pedro, o Melari, que toca com a gente no Dharma, ele foi pra lá, acompanhou os caras, gravou umas imagens com os caras também e tal. Legal, cara. Então, assim, me marcou muito, assim, em termos de experiência, assim, foi uma experiência transcendental. Eu lembro o dia que o Nicola mandou o vocal da música que ele gravou, né? E aí a gente chamou os caras da banda, assim, entramos tudo no meu carro, assim, falou assim, vamos só mostrar um teste de mix aqui e tal. Os caras nem sabiam que tinha rolado ainda. Os caras não sabiam que tinha rolado o Não bagulho? sabia. Assim, era uma hipótese, porque a gente não sabia se o Nico ia conseguir gravar. Ele topou, mas ele tava em outra cidade, sei lá. Aí ele gravou, mandou, aí eu e o Melari, a gente juntou os caras, voltou no carro, falou, se liga aqui, o cara mandou uma mix e tal. Aí quando chegou no refrão que ele entrou cantando, foi uma choradeira fodida no carro, bicho. Que foda, O carro ficou todo embaçado e nem foi do jeito que a galera embaça carro normalmente. Nem é como embaçam normalmente. A galera emocionou muito. Nossa, Caralho, que foda, foda, irmão. Muito marcante. Pô, legal que, tipo, pô, uma referência, você só fala assim, mano, eu quero deixar um disco que nem esse aqui, ó, do Minicore. Não, a referência, a assim, gente falou, a gente queria uma sonoridade que nem o Penny Bridge Pioneers, que tem a No Cigar e tal. né? A gente queria um som nessa pegada, assim, mais pra cima, assim, mais Um pouco, o cara entende energético. plenamente, né? E o Hellfire Fácil. parou também? Acabou em 2016 acabou? porque o vocalista foi morar em Londres. Ele já tinha morado antes, aí teve que morar lá de novo. A gente era muito amigo também, tinha um lance que a gente viu uma identidade vocal, que é o que a gente tá falando do Bullet, assim, a gente não tava a fim de passar pelo... Não exatamente pelo que os caras passaram, mas essas trocas de vocalistas às vezes são traumáticas, às vezes dá bom, no caso do Vitinho no Garage, mas ali a gente não tava afim mesmo de tentar experimentar outra coisa. Pode crer. E aí a gente resolveu acabar a banda. A gente voltou algumas vezes, assim, só pra shows pontuais quando ele voltava pro Brasil e tal, mas foi de comum acordo ali a separação ali. E aí hoje o Pedro tá tocando com a gente, né, desde o começo do Dharma, então também mantém, continua, né? não deixa de ser uma sequência pra nós dois, pelo menos, natural do trabalho ali. Pode crer, que legal, mano. Deixa eu te perguntar, você falou do primeiro álbum do Bullet, alguém produziu ali, específico? Como que foi? Porque ele é muito bem gravado também. Eu nem falei o nome dele também, é o New World Broadcast. Ele foi produzido pelo Phil, que era do Heffer, que tá hoje no CPM, né? Phil Pô. Farnoli. E pra Não, mas ele mim, também vai pô... tomar no cu, hein? Primeiro do Pô. Take Off the House com o Osmo. Foi, esse dois com o caras que Phil, passou pô. pelo Dead Fish ali também, né? Os dois que Sim, fizeram pra dupla ali, caralho. pô. Até Foi antes, Dead Fish, os caras já total, até antes. Mas foi doido, né? Porque o primeiro EP foi com um deles, aí com o próximo CD, próximo registro foi com o outro. Uhum. E eu gosto muito de Heffer, assim. E na época eu escutava muito mais, né? Também o Heffer só tem um disco, né? Então também não tinha muito ali do que sair. Mas eu tinha muita referência de linha de voz do Phil, assim. Falei pra ele, inclusive, Ele que ia canta gravar muito, né, com ele, mano? porque eu sabia Genial. que, tipo... Olha, foda. ele tem as ideias, ele tem aquele lance da produção dele que é diferenciada também, né? Uhum. E, enfim, foi uma outra aula também que a gente sempre vai guardando essas coisas, né? Tipo,
Pô, foi uma sessão intensa ali. A gravação é uma coisa que não vai durar mais do que alguns dias. Mas são alguns dias que é tipo assim, são meses de avanço, tá ligado? Na parada. Porque você vai pegando a forma, absorvendo como o cara faz, como o cara trampa. Você vai descobrindo que dá pra fazer de formas que você vai render mais, tá ligado? Enfim, como qualquer coisa na vida, né? Pode crer. Foda. Gente, mano, brigadão por vocês terem colado. Cara, porra, feliz pra caralho de poder conhecer vocês de perto, poder trocar ideia de som com vocês. Falar mais sobre do Dharma, falar mais um pouco da musicalidade da vida de vocês aí antes do Dharma e tal. Cara, brigadão aí por vocês terem colado. Fico agradecido e feliz pra caralho de ter conhecido vocês, mano. Brigadão. Da hora. Porra, obrigado aí por ter chamado a gente. Espero Valeu que vocês o tenham papo. gostado. Pô, gostamos demais. Pô, é uma foi coisa bom que a demais. gente... Se sentiram A bem. recepção muito Demais, boa desde o né? começo, desde os doguinhos ali na frente. Porra, muito bom, E velho. agradecer e, pô, falar aí pro pessoal que acompanha aí o trabalho, continuar acompanhando o trabalho aí de vocês, porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas, pô, os caras tem muita gente envolvida aí, tem gente envolvida atrás das câmeras, tem gente envolvida em outras coisas, e é muito bacana você ver, assim, a verdade da parada, assim, vocês Pô, são legal, mano. monstros. E a galera fala bem, todo mundo sai daqui falando bem de vocês, hein, velho? É? O Jonas, a Agradecido, Bia, o hein, Peu, o Chu, geral, a galera elogia, mano. Legal, velho. Pô, Pô, que tipo, feliz legal, pra mano. caralho. Agora fiquei tímido. Ele vai chorar, ele é sensível. Olha lá. Chora. Eu chorei, os caras, a gente entrevistou, quem foi? Foi o Rafael, né? O Rafael Lemos. Que ele é ilustrador, né? Ele fez a capa do livro do Seu Madruga. Olha que doido. Do filho do Seu Madruga, contando as histórias do pai, né? E o cara mandou um salve pra nós, o filho do Seu Madruga, né? Ele gravou um vídeo, o filho do seu Madruga gravou um vídeo dando um salve aqui pro podcast. tá? Caralho, Do nada, o que cara chegou, tem doideira, um. mano. Traz um Ele é Zé- parecido com o Seu Madruga, não? É, Mas eu lembra nunca vi. assim. Aí o Zé veio com o Estevão notebook Valdez. aqui, ele falou, "Ô, Zé, mano, abrindo aqui, a gente não sabe de porra nenhuma, abriu, deu play, assim, salve a galera, Dona Mara aí, pá. Caralho, que louco. Eu falei, nossa, aí, mano, esse estúdio inteiro aqui, todo mundo começou a chorar. É louco. Todos, Caralho, todos. filho do Seu Madruga, Ah, mano. pô. Cara, Irmão da pô, salve, Irmão da cara. Chiquinha, cara. Foda, mano, isso é louco. Ah, entendi. É, o Chaves, o Chaves pra gente tem uma proporção. Gigante, né, mano? Você viu a série que tá rolando? Dá Na o Max? X-Espírito, Ah, que né? é a história, né? O Meu Deus X-Espírito. do céu. Cara, todo episódio eu choro, velho. Dá aquela... Porque é muito emocionante. Tem um episódio ele mostrando quando ele criou o Chapolin. Que puta que pariu, mano. E o Chaves, quando ele criou o... Puta. É série, eu achava que era filme. É série. Não, né? é uma série. série. É uma E série, sabe por que mano. eu tô gostando dessa série? Porque foram os filhos do X-Espírito que escreveram. São Do os Roberto produtores, Bolanho é. lá, é? É. Não tem nada da Dona Florinda na mesa, né? Tanto que ela não tá gostando muito da série. Tem o... Ah, porque colocaram a Florinda como vilã, porque eles são filhos do primeiro são filhos Tem alguns do que primeiro não autorizaram, casamento, né? Então O tá Kiko rolando e umas o- treta ali entre... E a Dona Ah, Florinda. porque a ele se família envolveu e com a a- Dona Florinda depois do... Depois, ele foi casado, teve Caralho. 6 filhos com a primeira esposa, aí depois de um tempo, gravando Chaves, quase na finaleira, ele foi lá e Creu na Florinda. pegou a... É, isso mais ou menos isso. Tomou uma xícara de Aí- café. Aí tem a parte... Eles, Virou tem padrasto do Kiko. Aí eles fizeram os bastidores da gravação de Acapulco, daquele episódio de Acapulco, tá ligado? Eles fizeram os Caralho, bastidores, louco. que é ali que rolou várias tretas, até o lance do... Não vou dar spoiler, mas várias tretas rolaram ali, tanto que, se eu não me engano, acho que foi o último episódio foi gravado ali, com todo o elenco, se não me engano, foi o episódio de Acapulco. Caraca. Então rolou muita coisa ali nos bastidores, ali no hotel, que eles ficaram mesmo naquele hotel lá. Não, hotel, um resort, né? Aquele resort, muita coisa rolou ali que a série mostra, tá ligado? É pesado, é foda, agora é foda. E muito emocionante, você é louco. Mas é isso. canal do Chaves lá. né? Mas é isso, mano. Também agradeço ter tendo colado, ter topado trocar ideia com nós aí. Feliz pra caralho. E, mano, desejo tudo de bom aí pra Porra, vocês. pra aí. cima demais, velho. Ó, Pra cima projeto demais. aí. Quando Ó. for, mano, lançar aí. Tamo junto. Lançar um disco, um EP, o disco, qualquer Eu coisa fa- precisar eu faço a da proposta- gente aí, mano, cola aí, pô, Pô, pode ir. faço Vamos uma voltar proposta sempre pra que vocês vocês aí, ó. quiserem. Sim. Mano, vocês lançarem um disco, vocês vêm aqui e a gente faz música por música, mano. Porra, bora fazer um... Vocês topam? Vamos. Faixa a faixa. Aí quando sai o disco, a gente faz faixa a faixa aqui, comenta a faixa, põe pra tocar. Pra caralho. Pode ser. pra caralho. Vai Aí a acontecer. gente fala aí. Acho que dá pra botar mais um nego aqui, né? Na mesa aqui. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito de botar mais um aí, que você chama mais um aí do Dharma. Fechou.
E a gente faz um. Os caras deitam aqui, ó. Já ficou 6 aqui na mesa. Já. É isso, galera. Valeu, Crildão, mais um episódio. Valeu, Foda. rapaziada. Porra, Aqui eu tá agradeço aí, mano, a presença dos caras aí. Obrigado mesmo por ter vindo, assim, mano. E é foda a gente poder trocar ideia sobre música. Uma galera que vive a parada, tá ligado? E talentosa pra caralho, assim. Parabéns pelo trampo de vocês, porque, mano, o som de vocês é foda mesmo aí. Tamo junto. As portas estão sempre abertas aí, mano. Vamos trocar figurinha, tamo junto. Porra, Valeu, valeu. Crildão. É nóis, AP. Encerrando mais um Maracast. Valeu você que ficou até o final aí. Tem nosso QR Code, gosta do nosso trampo aí. Quiser mandar um agrado, a gente agradece. Porque trabalhar com o YouTube é foda bagaralho. Deixa aquele like, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no TikTok. A gente também tá lá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Às vezes você não consegue ver o episódio, deixa rolando lá na sua plataforma preferida. Quando você faz suas paradas. E nosso canal de cortes também tá rolando aí, né, É isso bro? aí, Foca. Tem nosso canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial pra você que não consegue, não tem paciência, acha um saco assistir o episódio inteiro. A gente deixa lá os melhores cortes, os melhores momentos pra você curtir. E peço que se inscreva no canal, curta nossos vídeos lá no canal de corte e ajude a gente aí nesse rolê. Deixa aí, por favor, a hora de vender o peixe aí, coloca a rede de vocês Isso, por aí, favor. como que entra em contato pra vocês, que se quem quiser É marcar isso aí. show e tudo mais. Obrigado, Crioldo. Se não fosse você. Arroba vocês Darmanambi, a gente basicamente só usa o Instagram de rede social. Às vezes não tem TikTok. Cadê não vocês tem fazendo TikTok, dancinha? não tem no Facebook, mas é arroba Darmanambi. Pra shows. Vamos concordar, né? O Facebook hoje não tem mais o que fazer. O TikTok complicado. não é muito a nossa proposta. É o que Instagram mesmo. É. Shows Nome. é arroba Via Bacari, que é o arroba da Bia, ela que organiza a nossa agenda aí. E merchandise é Algo Hits, a loja da Algo Hits. E acho que é isso, né, Di? isso. É isso. Se quiser mandar uma Quem carta, é o código caixa postal. Mas é isso, galera. Encerrou. É nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu.